Bem. Só esperando os amigos aparecerem aí. Ok, tudo certo. Muito boa noite para você. É uma alegria podermos estar mais uma vez aqui, reunidos, né, por meio da tecnologia, para falar da palavra de Deus, para conversar um pouquinho sobre esse livro tão importante, que é o Apocalipse, o último livro da Bíblia que nos obriga a conhecer boa parte dela, como já vimos na semana passada. Na semana passada falamos aqui sobre o revelador das profecias, tivemos aqui uma introdução geral ao livro do Apocalipse, e foi uma bênção. Eu tenho certeza que você foi abençoado com a programação, com tudo que foi dito aqui, pelas orações. Quero lembrar que hoje, mais uma vez, teremos aqui pelo menos 2 momentos de oração, e também teremos 2 momentos de interação, entre um bloco e outro, porque vamos dividir assim, cada um dos nossos convidados vai responder uma rodada de perguntas, aí faremos uma pequena pausa para responder algumas poucas perguntas também, porque realmente são muitas que nos chegam aqui, e na parte final, no fim do segundo bloco, teremos aqui mais uma rodada de perguntas em que você pode participar enviando sua dúvida, o seu questionamento aí por meio do chat, nos nossos 4 canais que estão transmitindo nesse momento ao vivo. O meu, Michelson Borges, o canal Eleazar Domini, o canal Sérgio Monteiro e também Adriano Cecílio, que é o canal Minuto Profético. Esses 4 canais, então, estão aí nesse momento transmitindo esta live para você. Se você não puder acompanhar toda ou não chegar, né, digamos que alguém não chegou aqui no começo, pode rever depois a gravação, que, por sinal, do primeiro programa já está disponível nos nossos 4 canais. Você pode reassistir, pode assistir, pode pausar, anotar, enviar para amigos, enfim, fazer um uso abençoado aí desse conteúdo, tá bem? Eu quero mais uma vez aqui recomendar um livro, pelo menos 2 livros nessa noite, né? De novo, aqui eu quero falar do livro do pastor Maxwell, Dr. Maxwell, é um livro da Casa Publicadora Brasileira, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, uma obra bem completa, bem interessante aí sobre o Apocalipse. E o outro está aqui, um dos volumes do Comentário Bíblico Adventista. São 9 volumes, uma obra bem interessante também, que vale a pena, sem dúvida, ter na sua biblioteca. E este volume específico aqui, que é o 7º, ele trata exatamente sobre o Apocalipse. Filipenses a Apocalipse. Eu creio que é um material bem interessante também para você consultar, estudar, se aprofundar no livro do Apocalipse. Talvez alguém esteja acompanhando aqui pela primeira vez, não tenha acompanhado a primeira live, então vou mais uma vez pedir que os nossos amigos aí se apresentem brevemente, digam quem são, onde trabalham, o que fazem da vida, para que as pessoas possam já, se não conhecem da primeira live, nessa live, então, saber quem são vocês. Comecemos aí pelos... Bom, eu ia dizer comecemos pelos barbudos, mas, pelo visto, aqui só eu sou o imberbe aqui no grupo, né? Vamos para a ordem alfabética, então. Adriano, Eleazar, depois Sérgio. Muito bem, gente, boa noite. É muito bom estar entre amigos aqui, ainda mais começando um sábado para estudar a Palavra de Deus. Eu sou Adriano Cecílio, sou aqui da Paulista Leste, Associação Paulista Leste, e cuido do distrito de Caieiras. Eu queria mandar um abraço especial para o meu povo, que deve estar conectado com a gente aqui, estudando a Bíblia. Eleazar? Bom, meu nome é Eleazar Domini, eu sou pastor na cidade de Aracaju, esta linda cidade praiana, um lugar maravilhoso. Sou pastor do Inácio Barbosa e quero mandar um abraço para os nossos queridos irmãos do Inácio Barbosa, a minha esposa, minhas filhas e meus pais que estão assistindo nesse momento. Um beijo para vocês. Nós estamos aí juntos para participarmos de mais uma live. Sérgio Monteiro, quem é você? Eu sou Sérgio Monteiro, né? Sou pastor aqui da Escola do Pensar em São Paulo, um dos responsáveis pelo Instituto de Estudos Judaicos aqui de São Paulo também. E é um prazer enorme estar com vocês para continuarmos nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Um grande abraço para o pessoal da minha igreja também, do Espaço Novo Tempo aqui da escola, para o pessoal da escola, os nossos alunos e para todos vocês que nos assistem. Para a minha família, olha, eu vou falar uma coisa, semana passada quase que eu apanho, mas assim, para minha esposa e para a minha família também, para os meus queridos amigos que nos acompanham nessa noite. Muito bem, como você pode perceber aí, estamos representados do Sudeste ao Nordeste, e aqui um grupo de amigos, mais do que pastores, amigos, que amam a Palavra de Deus, assim como você. Eu queria aproveitar também, antes de fazermos a oração para começar o estudo, para agradecer mais uma vez aqui o nosso amigo Utanabe, que tem feito as artes, os cartazes, os flyers aí
para a divulgação dessas lives, que são ao todo 5. Já tivemos aqui uma, eu disse na semana passada, essa é a segunda, temos mais 3 aí pela frente, para tratar dos blocos temáticos do livro do Apocalipse. E o Tanabe bondosamente tem feito aí para a gente essas artes lindíssimas para divulgar esses conteúdos abençoados, né? Então o Tanabe, ele é designer, ele trabalha com marcas, identidade visual, e eu vou deixar mais uma vez aqui o contato dele, naturalmente, para você não entrar em contato em outro momento, não no sábado, né? Não nas horas sabáticas, mas fica aí então o contato do Tanabe, que é o 77-99125-1955. Vou repetir, 77-99125-1955. Tanabe, mais uma vez, muito obrigado aí por sua bondade em nos ajudar com a parte visual dessas lives. Eu vou pedir que o pastor Adriano faça, então, uma oração para a gente começar esse nosso estudo da noite, desta sexta-feira, porque você sabe, né, sempre que abrimos a palavra de Deus, nós temos o privilégio de contar com o autor dela, sendo o nosso professor primeiro, né? É o Espírito Santo, aquele que inspirou os autores, os profetas, os apóstolos. Nós podemos contar com a direção dele e a garantia de que seremos realmente iluminados naquilo que vamos pensar, falar e entender. Por isso, sempre abra a sua Bíblia com oração, tá bom? Pastor Adriano, por favor. Vamos orar. Pai bondoso, nesse momento tão importante, nós queremos aqui juntos, unidos, conectados, não só com a internet, queremos estar conectados com o Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, abençoe a nós que estamos aqui estudando, partilhando a Tua Palavra, e a todos que estão ouvindo, assistindo, que a Tua paz esteja sobre todos e que possamos compreender a Tua Palavra e colocar em prática. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu digo a você que se perdeu a live da semana passada, cujo título foi Revelação de Jesus, foi uma introdução geral ao Apocalipse, ela está disponível nos 4 canais. Seria interessante você acompanhar essa sequência. Hoje nós vamos estudar os capítulos 1 e 22 do Apocalipse. Eu sei, você deve estar estranhando, né? Como assim? Estudar o primeiro capítulo e o último? Você se lembra que na semana passada falamos de uma palavrinha, talvez nova para alguns, quiasma? Pastor Eleazar, em 15 segundos, diga para nós, relembre para nós o que é esse quiasma e por que nós escolhemos estudar o Apocalipse não em capítulos, 1, 2, 3 sequenciais, né? Mas sim de uma forma espelhada, digamos assim. Vamos começar pelo capítulo 1 e 22, o primeiro e último capítulo. Por que isso? Bom, então não vou nem apresentar aquela arte que a gente apresentou na semana passada, mas nós entendemos que dentro da literatura apocalíptica, dentro da literatura judaica, na verdade, é uma estrutura extremamente comum. A gente viu na semana passada, e você pode assistir a live, é uma forma didática de organização mesmo, onde Deus, a gente vai perceber desde a criação do mundo, Deus fazendo o mundo nessa sequência, nesta ordem, não é? A gente vê ali o primeiro dia combinando com o quarto dia, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto, não é? Para a luz, os luzeiros, para o firmamento e as águas, as aves e os peixes, para a terra seca, as frutas, o homem, a mulher e os animais. Então a gente vê essa estrutura de paralelismo. Em praticamente todos os livros da Bíblia a gente vai encontrar paralelismos assim. Essa estrutura ela é muito comum. E o livro de Apocalipse, naturalmente, ele segue esta mesma linha. Ele vai estar dividido em blocos, né? O primeiro capítulo combinando lá com o final, e assim vai, esse paralelismo, até se encontrar ali no centro do Apocalipse, que seria o centro da estrutura quiástica. E você não pode perder, viu, as próximas lives, quando chegarmos ao centro do Apocalipse, o core do livro, você vai ficar maravilhado realmente com essa mensagem. Aliás, todas as partes do livro são maravilhosas, né? Então, nós procuramos seguir a estrutura original, digamos assim, né, de repartição, de organização do Apocalipse, essa estrutura quiástica. Por isso, não estranho. Nós vamos começar pelo 1 e 22, depois vamos pegar a segunda e a penúltima parte, a terceira e a antepenúltima, até chegar ao miolo, ao centro do Apocalipse, numa dessas nossas lives, tá bom? Se você não entendeu muito bem essa questão do quiasma, fica aqui o convite para você ir à gravação da live da semana passada e entender isso aí, porque o pastor Eleazar explicou de forma magistral aí, detalhadamente, esse assunto do quiasma. Bom, o capítulo 1, verso 1 do Apocalipse, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A palavra grega aqui para servo é a palavra doulos, ou seja, é a mesma palavra
para escravo. Não é um paradoxo? O Apocalipse é o livro dos libertados pela graça, é o livro daqueles que foram libertos do pecado pelo sangue de Cristo, mas que se fazem voluntariamente servos do Senhor. Essa atitude de humildade, de servir a Deus, os torna aptos para receber a revelação e entender a mensagem de Deus. Portanto, o nosso convite aqui em cada live é para que você não apenas esteja aqui para adquirir conhecimento, curiosidade sobre profecias, mas mais do que isso, tenha uma atitude de servo, uma atitude de humildade diante de Deus, a fim de que você possa praticar aquilo que vai aprender aqui na palavra de Deus. E a primeira pergunta, então, nessa noite, vai para aquele que orou por nós, pastor Adriano. O Apocalipse é a revelação de Jesus, mas é possível encontrar referência a outras pessoas da Trindade no livro. Veja, eu acabei de ler o verso 1 que fala de Jesus. Mas será que o Pai e o Espírito Santo também estão presentes nesse livro, nessa revelação? Então vamos lá, vamos tentar fazer de uma forma aqui que seja fácil a compreensão e também de uma maneira rápida, né? Eu vou mudar a tela aqui, deixa eu colocar aqui, muito bem. Vamos ver se eu consigo aqui, isso, beleza. Deixa eu colocar uma canetinha aqui para ficar chique o negócio, com um apontador aí, ó. Outra coisa. Então vamos lá, gente, olha só. Nós temos esse verso no capítulo 1, do 4 ao 6, que diz o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, a graça e a paz a vós outros, da parte, olha só, de que parte, de que autoridade João está mandando esta carta? Então, daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Então, aqui nós começamos já a perceber o seguinte: nós temos aqui 3 pessoas, dá para ver distintamente, né? Bem claro. Então, tem aquele que é, que era e que há de vir, os 7 espíritos e Jesus Cristo. Aqui o mais fácil de identificar é Jesus Cristo, tá? Mas, e esses dois aqui? Então, vamos tentar ver aqui, em primeiro lugar, vamos falar dos 7 espíritos. Não vou aprofundar, mas pelo menos vou dar um mot passant aí para você compreender de que o Apocalipse não é uma revelação de Jesus e de Jesus, né? Mas também revela a ação da divindade, né? Quando eu falo divindade, estou falando da Trindade. Então vamos lá. Os 7 espíritos aparecem no capítulo 4, verso 5, que diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos. Então os 7 espíritos estão ali diante do trono de Deus. Agora, veja, olha que interessante. Quando nós avançamos e vamos para o capítulo 5, verso 6, diz o seguinte sobre esses espíritos, os 7 espíritos. Falando de Jesus, do Cordeiro, diz assim: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, que, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Olha esse detalhe aqui, ó. Enviados por toda a terra. Como assim ele foi enviado? Bom, nós não vamos entrar em detalhes agora nessa live, mas na próxima ou na outra, nós vamos falar mais sobre esse tema do capítulo 4 e 5. Mas, só para você entender, esse enviados por toda a terra, nós achamos lá no livro de Atos. Olha só comigo. Atos capítulo 2, 32. Pedro, tentando explicar o que estava acontecendo, como assim pessoas iletradas falando em outras línguas, né? Então ele diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, quando foi isso? Capítulo 4 e 5, tá? E o 5 que nós lemos ali. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, fez o quê? O que Jesus pediu para o Pai? Ele, então, derramou, recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, fez o quê? Derramou isto que vedes e ouvis. Então, no Pentecostes, nós vemos ali o momento da descida do Espírito Santo, em paralelo com o capítulo 5, que nós vimos ali, verso 6, que diz que foi enviado por toda a terra. Então, está ali. Agora, olha que legal. Quando você vai para as igrejas, você vai perceber que em todas as igrejas é dado um conselho seguinte: quem tem ouvidos, faça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está ajudando, auxiliando, guiando a igreja através dos tempos. Percebe aí? Então, nós temos a ação direta aqui do Espírito Santo.
Tudo bem? Agora vamos para essa questão importante aqui, ó. O tradutor, ele teve que, eu acredito, né, pelo que está no original, dar um trabalho fazer essa tradução aqui. E ele fez o seguinte com o verbo ser, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Então vamos entender isso aqui. Quem que é esse? No capítulo 4, a referência está falando ali de quem está sentando no trono, né? E aí diz o seguinte, os 4 seres viventes, ele diz o seguinte, santo, 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 santo é o Senhor Deus. Quem? O Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Tá certo? Então, nós entendemos aqui que esse que está sentado no trono, aquele que era, que é e que há de vir, é uma referência a Deus Pai Todo-Poderoso. Tá certo? Agora, veja. Presta atenção nesse detalhe aqui. Quando Jesus ele foi preso e foi levado diante do Sinédrio, eles fizeram perguntas para ele e acusaram ele de blasfêmia. Então, presta atenção. Lá em Mateus capítulo 26, do verso 63 e 64, diz o seguinte, Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Então, Jesus está confirmando aqui, ó. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem fazendo o quê? Assentado aonde? À direita do Todo-Poderoso. Fazendo o quê? Vindo sobre as nuvens do céu. Como assim? Deus Pai voltará com Jesus na sua volta? Vamos ver o que o próprio Apocalipse disse. No capítulo 6, verso 15 e 17 de Apocalipse, nós temos essa confirmação. Ali está falando do 6º selo. Vamos falar mais sobre isso nas próximas lives, sobre o 6º selo. E você vê lá que na volta de Jesus, diz o seguinte, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Então veja, eles querem se esconder da face daquele que se assenta no trono. Quem se assenta no trono? Aquele que era, que é e que há de vir. E quem mais que eles estão fugindo? Da ira do Cordeiro. E depois ele complementa, porque chegou o grande dia da ira deles. Então, concluindo aqui a minha fala, deixa eu só voltar aqui. Concluindo a minha fala, é possível claramente ver no Apocalipse a ação da divindade, das 3 pessoas. Então, nós cremos, nós adventistas, acreditamos na Trindade, né? Deus, nós temos um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, é fácil aí, Michelson, poder ver a ação divina, não só de Jesus Cristo, né? Como é tão amplamente falado, mas também do Espírito Santo agindo na terra e o Pai também, de alguma forma, olhando, organizando, né? Como uma pessoa central ali no plano da salvação. Hoje, reestudando aqui os capítulos 1 e 22 do Apocalipse, que bênção é estudar a Bíblia, né? Dá para perceber claramente que no capítulo 1 já temos contato assim, com doutrinas muito importantes da Bíblia. Uma delas, Adriano acabou de explicar aqui para nós, o pastor Adriano, que é a Trindade, né? A Trindade Sagrada, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tem dúvidas com respeito a esse tema bíblico, eu convido você a acompanhar alguns vídeos, não só no meu canal, mas no canal do pastor Eleazar também, quem sabe agora, quando ele for responder a próxima pergunta, ele pode até falar um pouquinho sobre alguns vídeos que ele tem sobre a Trindade, inclusive um blog que ele mantém sobre esse assunto. Não fique com dúvida sobre isso, né? Tem muito esclarecimento, muito material interessante que mostra realmente, que apresenta a doutrina bíblica de que o nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e que Jesus, sim, é Deus, o que é maravilhoso saber, né? Outra doutrina que fica muito clara aqui no capítulo 1 é a volta de Jesus mesmo, né? No verso 7 é dito que ele vem com as nuvens dos céus e todo olho verá. Portanto, como é bom saber que aquele que vem é o nosso Deus Criador, Todo-Poderoso, que vem para nos resgatar. Na lição da Escola Sabatina desta semana, inclusive, estudamos sobre isso, né? Jesus é o Verbo eterno. Jesus criou todas as coisas. E é ele que vem. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso Criador, nosso Redentor, e virá para nos buscar. Como é bom saber disso. O Apocalipse já começa logo de cara apresentando essas verdades fundamentais, essas doutrinas basilares da Igreja Adventista, inclusive, que se fundamenta na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Pastor Eleazar,
depois de fazer a propaganda aí do seu blog sobre a Trindade, eu queria que você respondesse. Olha só, parece que as perguntas mais técnicas estão ficando para você aí. Na semana passada foi o quiasma. Agora tem outra palavra aqui nova, viu? Para muita gente, proléptica, né? O que é a estrutura proléptica? Fale um pouco sobre o fenômeno ver e ouvir. Isso é interessante, porque esse fenômeno ele é observado em todo o Apocalipse. Proléptica. Vamos lá. Mas é uma coisa simples. A estrutura proléptica, ela é justamente esse fenômeno do ver e ouvir. A prolepse, na verdade, na língua portuguesa, é você identificar algo e depois mostrar aquilo que você identificou. Mas eu queria só retomar rapidamente, já que você disse que eu fizesse a propaganda, eu já agradeço pela propaganda do meu canal aí, Fala Sério Pastor. Lá nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a Trindade, já tem uns 10 vídeos sobre a Trindade, então você pode entrar lá. Tem também um site adventistastrinitarianos.blogspot.com.br. Lá tem mais de 140 artigos, documentos, vídeos, só sobre a Trindade, não fala de outro assunto lá, tá? E uma coisa que eu achei muito interessante na fala do pastor Adriano é quantas vezes ele fez assim de maneira rápida, mas a gente já viu quantas vezes o Espírito Santo aparece. Para todas as igrejas aparece ali. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E ele já aparece logo no começo. E o Espírito Santo diante do trono. E aí sabe o que acontece? O antitrinitariano chega e diz: Jesus tem o trono, o Pai tem o trono. Cadê o trono do Espírito Santo? Então, ele talvez a pessoa que mais se fale no Apocalipse é o Espírito Santo. E só porque não fala de um trono do Espírito Santo, aparentemente, então, não considera uma pessoa. É uma coisa assim estranha, né? Mas vamos lá, o que é uma estrutura... Deixa eu aproveitar aqui, pastor Eleazar, para dizer uma coisinha aqui, olha, quando eu virar para o lado aqui ou para baixo, por favor, eu tô atento aqui também, tá? Só que eu estou anotando aqui as perguntas do chat, né? Estou acompanhando aqui a interação com vocês, então não pense que eu estou aqui distraído, não estou prestando atenção nos meus colegas, não, tá bom? E outra coisa, o assunto hoje não é Trindade, quem sabe a gente até possa fazer um dia uma conversa especificamente sobre isso, né? Porque no chat aqui o pessoal já está querendo comentar sobre o Espírito Santo, sobre a natureza do Espírito Santo, né? Então, por favor, voltemos ao tema principal, que é o Apocalipse, começo e fim, né? E se você tem dúvidas quanto à Trindade bíblica, a triunidade divina, por favor, vá ao blog do pastor Eleazar, consulte obras da Igreja Adventista, temos um livro da CPB com o título A Trindade, então o material tem bastante. Vamos deixar aí o chat, então, para discutirmos sobre o Apocalipse, tá bem? Pastor Michelson, pastor Eleazar, só uma parte. Nós, daqui a uma semana, no dia 30, nós vamos ter uma programação especial, pastor Eleazar, pastor Gilberto Tais e eu, e mais... o pastor Gilberto está vendo mais algumas pessoas também. Vão ser 3 horas em que nós vamos analisar a Trindade do ponto de vista hebraico, do ponto de vista da Bíblia, do Novo Testamento, dentro dos escritos dos pioneiros, e vamos ter tempo para responder às argumentações contrárias à Trindade. Se eu só mostrar um livro para você aqui que quer, desculpa sair do tema, mas esse vai ser uma vigília, né? Vai ser uma vigília. Tremenda oportunidade aí para você tirar as dúvidas, viu só? Sobre esse assunto. Olha só aqui, ó. Esse livro eu tenho indicado para muitas pessoas, aquele que quiser. O autor me deu permissão de distribuir gratuitamente, chamado A Trindade Judaica, quando os rabinos criam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E esse livro é fenomenal, analisa todas as ocorrências trinitarianas dentro da Bíblia hebraica. Nós vamos falar sobre isso. É um livro aprofundadíssimo, extremamente profundo dentro do texto hebraico. Diferente do que as pessoas podem pensar, a Trindade está no Antigo Testamento, está lá na Bíblia hebraica. Então, anota aí, dia 30. Muito bem. Voltando aqui, o que é uma estrutura proléptica? Eu prefiro, talvez, para facilitar, usar justamente essa expressão que alguns teólogos usam, que seria o fenômeno ver e ouvir. Que fenômeno é esse, pastor? Veja, no livro de Apocalipse, você vai encontrar, vez por outra, João, ele ouvindo a descrição de alguma coisa ou de alguém, e, na sequência, ele vê. Mas, via de regra, aquilo que João ouve não é exatamente aquilo que ele está vendo. E isso, às vezes, causava uma confusão na mente do profeta. E a gente vai observar que essas estruturas prolépticas, esse ver e ouvir, são extremamente importantes no livro de Apocalipse. E no capítulo 1 nós já temos uma prolepse, nós já temos um evento assim de ver e ouvir. No verso 10 e 11, 12 e 13, nós temos o seguinte: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e
ouvi. João está vendo ou ouvindo? Ele ouve. Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E o que a voz dizia? O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. Então, na hora de eu ver, eu quero ver o quê? Éfeso, Esmirna, Sardes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem, porque eu ouvi que é para eu enviar para estas 7 igrejas. João, ele ouve algo, ele ouve que é para enviar uma mensagem às 7 igrejas. Só que na hora que ele olha, vamos ver aqui agora verso 12? Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, o que ele vê? 7 castiçais de ouro. Ué, pastor, não entendi. Não era, João não estava ouvindo que era para enviar para as 7 igrejas? E por que agora ele está vendo 7 castiçais de ouro? Vamos ver o verso 20? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as igrejas. Percebeu? O que ele ouve é o que ele vê, mas numa figura de linguagem diferente. Você quer ver novamente esse fenômeno acontecendo? No capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que vão acontecer em breve. E aí, ele diz, logo fui arrebatado em espírito e eis um trono que estava posto no céu e um assentado sobre este trono. E aí, então, João tem esta cena e lá no trono, e eu convido você a ir um pouco mais para frente, João vê este ser que está sentado, que nós entendemos ser o nosso Deus, ele está ali com um livro. E este livro selado, lá no capítulo 5, vi na destra, no verso 1, diz, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e selado com 7 selos. Só que ninguém podia abrir este livro. E aí João fica desesperado, ele começa a chorar. E aí no verso 5 diz assim, olha que coisa interessante. Disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. Então, João ouviu que o leão é que vai desatar os selos. Então, muito bem, eu vou olhar e vou ver um leão. Não. João olha, verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Ué, pastor, peraí, estranho. João deve ter pensado, mas eu ouvi que era um leão, e agora eu vejo um cordeiro degolado, um cordeiro como tendo sido morto. É que o cordeiro é o leão. O cordeiro é o leão, é o próprio Jesus. Essa estrutura vai aparecer também no capítulo 7 do livro de Apocalipse. João ouve o número dos assinalados, depois ele vê. E isso aí eu não vou trabalhar agora, porque vai ter um momento especial para a gente trabalhar esse assunto. Mas eu quero mostrar a última estrutura proléptica. Tem várias, mas eu quero mostrar só mais uma que é bem evidente aqui. Capítulo 21, verso 9. Olha só o que diz assim. E veio um dos 7 anjos que tinha umas 7 taças, cheias das últimas pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Ele está ouvindo. Vem, eu vou te mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. Quem é a esposa? A mulher do cordeiro. E levou-me espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Ué, mas não era a esposa do cordeiro? É que a santa cidade, a Nova Jerusalém, é a esposa do cordeiro. Então, essas estruturas prolépticas, essa descrição de algo, e assim que o Dr. Tim ele apresenta essa descrição de algo e depois esta visualização daquilo que foi descrito, nem sempre sendo exatamente o que foi descrito, chama-se prolepse, não é? Ou esse fenômeno ver e ouvir. João, ele ouve algo e ele vê outra coisa, mas o que ele está vendo é o que ele ouviu, com outra linguagem, com outra configuração, mas trata-se do mesmo evento, da mesma coisa que ele estava ouvindo. Então, a gente já percebe isso logo no capítulo 1. Eu resolvi destacar este aspecto porque ele vai ser comum nos nossos próximos estudos. Muito bom, pastor Eleazar. Muito obrigado aí por explicar para a gente esse conceito, né? Mais um conceito que, se você está percebendo, nós estamos aqui tentando dar a base, o fundamento, para que você possa entender realmente
E ao ler o Apocalipse, levar em consideração essas questões, né? Quiasma, prolepse e outras coisas mais que aparecerão por aqui. Estamos construindo um fundamento e depois vamos edificando aqui a nossa casa em cima da revelação do Apocalipse. Pastor Sérgio, agora é para você a pergunta. Na última live da semana passada, live que está disponível, repito, nos 4 canais, você foi mencionado, né, nessa live que o Apocalipse é um dos livros mais judaicos do Novo Testamento. Como isso nos ajuda a compreender o primeiro bloco do livro, esse que estamos estudando hoje, né, o primeiro bloco do quiasma? Por exemplo, o Dia do Senhor. De que forma esse background judaico nos ajuda a entender essas questões? Pois é, muito legal essa explicação da prolepse, né? Eu gosto muito desse tema, foi um dos assuntos num artigo que eu escrevi, que está disponível no academia.edu, falando sobre o Cordeiro em Apocalipse 4 e 5, sobre Apocalipse 5, na verdade, eu descrevo essa ideia da prolepse também, lá, que nos ajuda a compreender. Uma das coisas que eu gosto muito, e ela nos ajuda a compreender extremamente, de maneira muito clara, o que é cada símbolo do Apocalipse, é a compreensão de que o Apocalipse não é um livro que foi escrito numa mentalidade da Reforma, não é um livro que foi escrito numa mentalidade científica do século XXI, mas é um livro que foi escrito dentro de uma mentalidade judaica. Na verdade, isso é até um truísmo falar que o Apocalipse é um livro judaico, porque todos os livros são judaicos, né? Toda a Bíblia, na verdade, foi escrita dentro de um contexto judaico, dentro de um contexto de um pensamento, uma cosmovisão judaica. Eu quero trazer para vocês aqui, para nós entendermos, para você entender como isso impacta. Eu vou colocar aqui uma pequena apresentação rapidinho também, bem curta, mas bem curta mesmo, 3 slides aqui que eu fiz para que você possa entender como o texto do Apocalipse está aparecendo aí, né? A apresentação está aparecendo aí. Eu queria mostrar para vocês como entender o contexto judaico nos permite entender alguns dos símbolos e aí chegar nesse do Dia do Senhor também. Veja só, como Jesus é apresentado no capítulo 1. Existem várias outras, mas eu peguei 4 aqui que estão são bastante claras dentro do Apocalipse. Olha só, a primeira delas é a fiel testemunha. E aqui é algo muito interessante para a mentalidade judaica. Primeiro você precisa entender o seguinte, o João estava na ilha de Patmos quando ele recebe a visão. Há uma discussão se ele escreveu ali ou se ele escreveu em Éfeso posteriormente, se ele registrou e depois compôs. Mas, independente disso, João ele era um judeu que estava vivendo em perseguição, não apenas em perseguição, mas ele estava vivendo um problema de definição da identidade cristã, da identidade dessa seita do caminho. Havia um embate entre Perushim, fariseus, e a seita do caminho, que foram as duas únicas que continuaram existindo a partir da diáspora, a partir do ataque a Jerusalém, da destruição de Jerusalém, a cidade santa. Nesse momento ele é preso, ele é mandado para Patmos e ele começa a ter visões de Cristo. E como é que ele é apresentado? Como é que ele se envolve nessa visão e como ele é envolvido pelo Espírito Santo nessa visão? Utilizando elementos que lhe eram comuns, que lhe eram sabidos, muito mais do que elementos que nós queremos compreender. Eram elementos que, de primeira vista, traziam lembranças de casa, traziam segurança para João. E que elementos eram esses? Os elementos da sua fé comum, da tradição do seu povo, os elementos da Bíblia, que era a Bíblia que ele conhecia, que era a Bíblia hebraica. A Bíblia é o Antigo Testamento. Por exemplo, a fiel testemunha. A ideia de testemunhar, no livro de Êxodo, capítulo 36, a ideia muito clara de Deus como uma testemunha. Deus diz que ele é fiel. Adonai, nós costumamos dizer sempre, Adonai Elohim Emet, o eterno vosso Deus é verdadeiro, e verdadeiras são todas as suas promessas. Acabei de fazer isso no culto de pôr do sol da minha casa. Nós sempre declaramos que Deus é o Deus fiel, ele é a fiel testemunha. Há na tradição judaica um outro ponto interessante que existe na tradição literária judaica, desde na época dos grandes manuscritos, quando você ouve lá Deuteronômio 6, verso 4, Deuteronômio 6, verso 4 diz: ouve, ó Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. As duas últimas letras a última letra da primeira palavra e a última letra da última palavra elas são maiores. São maiores em todos os manuscritos hebraicos. Elas são maiores. E por que elas são maiores? Elas formam juntas a palavra ed, que quer dizer testemunha em hebraico.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, quer dizer que Deus é o nosso único Deus e ele é aquela testemunha. Ele é a fiel testemunha, aquele que é o Senhor de todas as coisas, mas em quem nós podemos confiar. Os seus testemunhos, as suas declarações, os seus edutim, são sempre fiéis, os seus mandamentos não nos apontam para o lugar errado, sempre para um lugar certo, para um bom caminho. E isso, por isso, Jesus diz, olha, todo o testemunho que eu vou dar a partir daqui, tudo que eu estou dizendo, que meu servo João vai mandar para vocês, está escrevendo, é verdadeiro. A verdadeiro amém, que ele vai dizer novamente no capítulo 3, falando para a igreja de Laodiceia. Essa expressão é extremamente forte para a mentalidade judaica. Eu costumo dizer, às vezes, vamos para a igreja, o que quer dizer a palavra amém? E toda a igreja diz, quer dizer, é verdade. Mas a palavra amém é entendida pelos rabinos judeus, na mentalidade judaica, na tradição judaica, ela é entendida como um acrônimo, quer dizer, Elohim Melech Neman, Deus é um rei fiel. Por que isso é importante? Porque nos coloca Jesus Cristo, como o pastor Adriano disse, no mesmo patamar da divindade, no patamar da divindade, sendo ele fiel, como o Pai é fiel dentro da tradição judaica. Segundo, ele é visto como primogênito dentre os mortos, e aqui não há nada com relação à temporalidade da sua ressurreição, mas à importância da sua ressurreição. Para o judeu, a ideia de primogenitura, Bechor, não tem a ver tanto com o tempo ou a antecedência no qual alguém nasce ou passa a existir, mas a importância que esta pessoa tem dentro da sua família, etc. Por exemplo, quem era o primogênito de Abraham Avino, de Abraão, dentro da tradição judaica? Pelo tempo, quem nasceu primeiro foi Ismael, mas de acordo com a tradição, Abraão foi até Siquém e ali apresentou apresentou Isaac como sendo seu primogênito. E no livro de Hebreus nós vamos encontrar essa mesma declaração, dizendo que Isaac era o primogênito de Abraão. De modo que a palavra Bechor, repetida aqui como prototokos, que quer dizer o mais importante daqueles que existem, ele é o mais importante dos mortos, um pensamento que é retirado também do livro de 1 Coríntios 15, ou seja, João está demonstrando conhecer a literatura de Paulo, em que Paulo fala que a ressurreição de Cristo é aquela que é garantia da nossa ressurreição. Ele é o bicurim, as primícias da nossa ressurreição. Se você tiver curiosidade, é um artigo meu falando sobre primícias, sobre tagma, sobre a ressurreição de Cristo, também no e-book do professor Leandro Quadros, dizendo que você pode crer na ressurreição de Moisés. No verso 13, Jesus é apresentado como sumo sacerdote. Vamos ler ali o verso 13. Diz o seguinte, virei-me para ver, é o verso 12, o pastor Eleazar leu, e no verso 13, verso 12, virei-me para ver quem falava comigo, e quando me voltei, vi 7 castiçais. E entre os castiçais, as menorot, estava alguém semelhante ao filho do homem, vestido com uma roupa que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Esta literatura, lá no livro de Êxodo, capítulo 40, no capítulo 40 e no capítulo 29, nós vamos encontrar a roupa dos sacerdotes, que era composta de um grande cinto. A roupa normal do sacerdote, não no momento do Yom Kippur, que também era uma roupa diferente, às vezes, do que nós pensamos. E o interessante é que a tradição judaica diz o seguinte, olha que interessante, por isso que eu coloquei ali Miguel o Cohen, o sacerdote. A tradição judaica da época de Cristo, talmúdica, e a tradição posterior e anterior, a pessíquita, eu vou falar alguns nomes aqui, podem perguntar quando tiver alguma dúvida, tá? O Talmud diz o seguinte, que é Miguel aquele que intercede no santuário celestial pelo seu povo. E ele caminha entre as luzes que simbolizam o seu povo, que são um símbolo do seu povo. João está olhando aqui e vê Jesus dentro da tradição que o povo judeu mantinha, e entende que ele é Miguel e que ele é um intercessor pelo seu povo. E aqui a última que aparece aqui, e aí eu vou para a questão do sábado rapidamente, e eu termino com isso. Nós temos o Aleph Tav, verso 5 e o verso 17. No verso 5 diz, eu sou o alfa e o ômega. E no verso 17, Jesus disse, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Há uma tradição da época de Cristo, 30 anos depois da época de João, pelo Rabi Akiva, que dizia o seguinte, o Aleph, primeira letra do alfabeto, e o Tav, são as letras que descrevem a essência da divindade. Por quê? Se você abrir no hebraico, tiver curiosidade, abrir o hebraico lá de Gênesis 1, você vai encontrar dizendo assim, Breshit bara Elohim et. E et, em hebraico, é Aleph e Tav. Eles são aquilo que comportam toda a essência da criação que vem de Deus.
Quando Jesus disse que ele é o primeiro e o último, ele estava colocando na mente, trazendo a lembrança de João, a tradição judaica que afirmava que o Aleph e o Tav são não apenas a essência da divindade, mas a essência do relacionamento da divindade com o seu povo criado. E Aleph e Tav também são as letras que formam, duas das três letras que formam a palavra verdade, que nós vimos lá no verso 5 em hebraico. E com relação ao dia do Senhor, que o pastor Michelson perguntou. Vocês perceberam como entender a tradição judaica nos permite entender de maneira muito clara aqui o capítulo 1 do livro de Apocalipse? E para terminar, uma referência muito gostosa, eu acho muito gostoso isso, ver João, ele diz no capítulo 9, no verso 9, verso 10, que ele estava ali por causa da sua... Ele estava preso em Pátimos, foi exilado para a ilha chamada Pátimos, e diz, achei-me no Espírito no dia do Senhor. E aí ele diz o seguinte, ouvi por trás de mim uma voz forte como uma trombeta. Pouca gente sabe, mas a tradição, a maneira como o sábado era recebido em Jerusalém na época de João, era anunciada, era da seguinte maneira, o sábado, por volta da terceira hora, começava o toque de 6 trombetas, e se anunciava o sábado através do toque das trombetas em todas as cidades da Judéia e em Jerusalém. Começava o primeiro toque, o segundo toque, as pessoas iam sabendo que o sábado estava se aproximando. No terceiro toque, próximo ali já se aproximando do horário do pôr do sol, sabe o que se fazia? Se acendiam os castiçais. Eram acesos os castiçais que aparecem no verso 13, no verso 12 e verso 13. Acendiam-se os castiçais, os sacerdotes se acendiam e nas casas eram acesos os castiçais. 2 referências muito claras a da tradição judaica, trombetas e castiçais, colocando aqui para a mente de João a lembrança maravilhosa do dia em que o Senhor de toda glória, Isaías 58, o Senhor do sábado, se encontrava com o seu povo, e eu termino dizendo, escolheu também para se encontrar com João. Todos os elementos mostraram para João que ele estava para ter um encontro sabático com Jesus, e nos leva a entender que o dia do Senhor aqui não é outro que não o sábado. Muito bom, pastor Sérgio, sempre uma aula para a gente. Nesse momento estamos aí com cerca de 1.500 pessoas nos 4 canais nos acompanhando nessa live. Quero agradecer de coração a sua presença aqui com a gente, a sua companhia. Muita gente também interagindo aqui no chat. Estou anotando aqui o que eu posso de perguntas, algumas perguntas, naturalmente que não poderemos responder todas elas, nós temos um tempo limitado aqui. Mas, pastor Sérgio, tem pessoas aqui perguntando o seguinte, você falou aí de uma programação, uma live sobre a Trindade no dia 30 deste mês, mas em que horário e em que canal eles querem saber? Obrigado, desculpa, é verdade, olha só. Vão ser transmitidos no meu canal, no canal do pastor Eleazar, no canal do pastor Gilberto Tais também. Tá? Vai ser às 19 horas, isso, pastor Eleazar, né? Às 19 horas ou 19h30? Rapaz, é isso aí mesmo, é 19 horas ou 19h30. Por via das dúvidas, você já entra às 19 horas e já fica ali aguardando, se for às 19h30. Acho que é 19h30, que vão ser 3 horas. Isso. Ou é 19 horas? Rapaz, deixa eu conferir, eu volto aqui, peraí. Isso, vai Daqui lá, a pouco ele volta então fazer um trabalho jornalístico. Com a divulgação do horário correto. Mas dia 30, então, às 19 ou 19h30, coloca na sua agenda aí uma live só sobre a Trindade, né? Vai ser 3 horas, é isso? 1 hora para cada pessoa da Trindade, então. Exato. Sobre esse tema importante aí, né? Não tínhamos pensado nisso, mas é verdade, hein? Foi inspirado, foi iluminado. Bom, queridos, vocês já perceberam que só nessa introdução ao Apocalipse, nós temos 3 doutrinas importantes, basilares, que são a natureza do Filho, né, ou a divindade triuna, está ali no Apocalipse. Nós temos aí a volta de Jesus, Apocalipse 1:7, e temos também a doutrina do sábado, né, o dia do Senhor, no dia em que João realmente teve sua visão. E se você tiver alguma dúvida sobre o sábado, assunto que não poderemos também detalhar aqui nesse momento, eu vou deixar na descrição do vídeo, quando ele estiver pronto e gravado, ou então você já está convidado a visitar em meu canal, Michelson Borges. Eu tenho ali uma aula de 1 hora, mais ou menos, com o título A Verdade sobre o Sábado. Então, eu te convido a assistir a esse vídeo, né, para, quem sabe, tirar suas dúvidas a respeito desse dia sagrado, que é uma bênção para nós, e que bom estarmos aqui nesse momento, nas horas sabáticas, né, nas horas do sábado, podendo falar sobre esse livro que apresenta a verdade do sábado também. Gente, chegamos no nosso intervalo, agora é o momento. Vou só mostrar, então, rapidinho, excelência, sim, me permita. Horário. Vai ser às 19 horas, eu vou compartilhar rapidamente, assim, coisa de 10 segundos com vocês, para vocês verem aí a imagem. Olha aí, essa aí é a imagem.
da nossa vigília online, dia 30, às 19 horas, das 19 às 23, como você pode ver aí. Então, é isso aí. Nos encontramos lá. Então, dúvidas sobre a divindade, bom, do Pai ninguém questiona, mas a divindade do Filho, a personalidade e divindade do Espírito, aí está a sua oportunidade de tirar essas dúvidas, interagir também com os 3 debatedores, enfim, a verdade sendo proclamada pela internet, graças a Deus. Bom, chegamos ao nosso intervalo da primeira rodada de perguntas, nós temos ainda uma segunda rodada, fique com a gente, e neste momento eu selecionei aqui algumas perguntas, eu pediria, então, peço que os nossos amigos aqui sejam bem breves na resposta, porque temos ainda uma empreitada pela frente, né? Uma jornada pela frente, mas tem muita coisa interessante aqui, ó. Vou começar primeiro pelo Edgar Lopes, ele diz assim, que ele é católico, mas gosta muito dos adventistas. Obrigado, Edgar, pelo carinho, tá? Nós também gostamos muito dos irmãos católicos, enfim, gostamos de todas as pessoas, né? Todos aqueles que estão buscando a Deus, buscando essa comunhão maior com o Pai, com a Bíblia, isso tudo nos alegra muito, né? Então, obrigado aqui pela sua cordialidade, sua bondade e a sua expressão aqui de apreço por nós, tá bom? Eu vou deixar aqui essa outra que é um pouquinho mais polêmica para o final, para você esperar um pouquinho, tá bom? Mas vou falar aqui do Francílio Henrique. Ele fala o seguinte aqui, ó, quiasmo está nos fazendo errar no entendimento das profecias. Trombetas soarão, né? Serão tocadas após o fechamento da porta da graça. E agora, pastores? O que vocês dizem? O quiasmo, então, só nos confunde? É melhor seguir a divisão de capítulos como foi proposta depois, né, da Bíblia ser organizada? Ou é melhor o quiasmo? O que vocês dizem? E esse assunto de trombetas aqui, eu sei, nós vamos depois voltar a ele no devido capítulo, né? Então aguarde. Hoje não dá para a gente entrar nisso aqui, porque senão nosso tempo vai embora, né? Mas será que elas são tocadas realmente só depois da porta da graça, se fechar? Quem que gostaria de começar respondendo muito rapidamente essa pergunta? Adriano, seu áudio está fechado, ok? Eu acho que ele quer começar falando, então, pastor Adriano. Vamos lá. Pode ver que foi o Sérgio que cortou, né? Gente, eu não. Só para vocês entender o seguinte, coloca na cabeça o seguinte, quem escreveu a Bíblia não foi um brasileiro com a cabeça do século XXI, escrevendo uma poesia local, lá do sertão, algo parecido. Não foi. Foi um judeu do primeiro século, com todo um panorama diferente do nosso. Então, assim, seria errado, seria desonesto tentar, com a nossa cabeça do século XXI, ler uma literatura que não é do século XXI, é do século I, entende? Então, tira isso, você tem, eu costumo dizer o seguinte, nós somos como se fosse uma xícara, e essa xícara, com o tempo, ela vai se enchendo de conhecimento, cultura, tem tudo. Então, para você adquirir uma outra, aprender algo diferente, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a esvaziar a xícara. Então, querido, você que está aí nos assistindo, tenta entender o seguinte, eu passei por esse processo quando eu cheguei na faculdade, né? Quando eu me deparei com tudo isso que nós estamos falando, e eu acreditava que as trombetas eram tocadas, porque está lá no livro, e o português está dizendo isso, né? Então, eu quero dar esse conselho para você, irmão. Tire esses preconceitos que você tem de hoje e tente chegar no que o autor... Não é assim que nós fazemos com toda a Escritura, porque no Apocalipse nós usaríamos esse método. Então, peço você, tenha humildade, paciência, veja os pontos e você vai perceber que existe mais coerência em respeitar a literatura do que o livro foi escrito, do que você pegar agora com o seu preconceitos aí do século XXI, uma cultura ocidental, tentar entender do seu jeito. Então, não vai dar certo. Então, pastor Adriano, a gente, na verdade, faz isso com todo documento antigo, né? Se você for estudar Homero, for estudar a Ilíada ou obras, né, clássicas, você tem que levar em consideração o contexto, a forma como foi escrita, né? Por que não fazer o mesmo com a Bíblia? Então, só estou fazendo assim, não estou entrando na questão pormenores, mas só estou dando esse conselho para você. Eu tive dificuldade de entender isso, por quê? Eu não me esvaziava daquilo que eu já conhecia. Então, precisei ler, ouvir, ver coisas diferentes daquilo que eu acreditava, para poder ver quem tem mais razão. E percebi que eu estava fora da interpretação correta bíblica, que diz que as trombetas não são depois da porta da graça. Pelo contrário, é antes, né?
Sim. Olha, eu vi também brevemente aqui um comentário de alguém dizendo assim, mas isso aí é muito técnico, é muito complicado, né? Na verdade, não, né? Quando você entende, você entra, né, nessa cultura em que o livro foi escrito, né? A gente só quer que você entenda que é importante saber dessas coisas, né? Os nomes são técnicos, quiasma, prolepse, essas coisas aí, né? Mas, na verdade, o conceito não é tão complicado, mas ele é necessário para você entender realmente o contexto e saber depois ler adequadamente o Apocalipse. Só pelo fato de você entender essa base que estamos fornecendo aqui, você já vai evitar cair em algumas ciladas, algumas heresias que são pregadas por aí, né? Porque você vai entender a estrutura. Isso é muito importante. Qualquer coisa não precisa ficar afixado com prolepse, quiasma. Basta você saber que existe paralelismo. Olha que interessante, olha que palavra fácil. Existe um paralelismo, esse combina com esse. Você não precisa ficar preocupado, prolepse, não. O fenômeno ver e ouvir. Ele ouve uma coisa e ele vê. Então, o conceito, de fato, não é difícil de entender. Né? Talvez exista um termo técnico e nós, como teólogos, precisamos, naturalmente, passar a informação, o conceito de maneira simples, mas eu não posso dizer uma outra palavra. Eu tenho que trazer um conceito, dar o nome do conceito, né? Que é um termo mais técnico, mas você só precisa entender, de fato, aquele conceito ali e não decorar o termo em si, né? Não fica preocupado com o termo. Eu acho interessante a gente lembrar que é o seguinte, nós não estamos falando aqui da mensagem salvífica da Bíblia. Ela é simples, tranquila, muito fácil. Jesus morreu por cada um de nós, ele está disposto a nos salvar. Para isso você não precisa de hebraico, não precisa de prolepse, nem de quiasma, nem de nada. Você precisa só de Jesus e ele crucificado e pronto. Mas, amigo, quando você quer dizer que uma doutrina, que todo um pensamento doutrinário, um pensamento de interpretação da Bíblia está errado, ou é correto, ou dizer, olha, eu vou ensinar aos outros, você precisa saber ensinar. Então, é necessário se aprofundar. Eu costumo brincar sempre, isso o pastor Eleazar já sabe, que assim, quer entrar no mar, você está disposto a ficar só na água e se refrescar, fica só na praia. Usa um short de banho, não tem problema. Mas se você quiser ir para a Fossa das Marianas, mergulhar, fazer um mergulho de profundidade, tenta ir com um short. Não vai dar certo, você vai morrer afogado. O pastor Amin Rodor, ele tinha uma frase que ele dizia assim, amigo, o pastor Adriano vai lembrar disso, ele dizia assim, amigo, se você quiser entrar para conhecer as profundidades de Jesus Cristo, sem estar disposto a mudar todo o seu modelo de pensamento, vai morrer afogado. Lembra disso, pastor Adriano? Então, o que nós precisamos entender é, por trás de nomes técnicos, existem realidades cuja tecnicidade do termo ela é apenas uma forma descritiva. Pensa no quiasma como um X. É só um X. Busca o primeiro ponto, o segundo ponto, o primeiro ponto, o terceiro ponto. E aí eu reforço aquilo que o pastor Adriano disse. Se você não entender, não tirar o seu pensamento ocidental, em que a leitura é linear, não tirar o seu pensamento em que você vai ler um romance da Agatha Christie, e você vai pegar o romance, você vai ler do início até o final. Me permitam aqui, pastores, fazer só um chamado para a cultura popular. Você consegue entender... Se o George Lucas não tivesse feito Jornada nas Estrelas, da maneira como... Guerra nas Estrelas, como ele fez, episódio 9, episódio não sei quanto, eu nem sei quantos episódios tem, você não conseguiria ter entendido. A leitura, a forma linear de pensamento, ela é desafiada no texto bíblico pelo fato de que o texto bíblico não pode ser lido de maneira linear. Ele não pode, ele não aceita. O texto bíblico não aceita. Por quê? Porque o pensamento judaico não é da causa para o efeito. Muitas vezes ele é do efeito para a causa. Muito bem. Voltaremos a esse assunto, viu? Porque ele é importante. Obrigado por ter enviado sua pergunta aqui, Francílio, né? Agora, a Aline Fernandes, ela pediu aqui, poderiam falar a respeito dos 144 mil? Aline, eu vou te pedir assim carinhosamente que você aguarde, viu? Capítulo 7, capítulo 14, nós vamos entrar de cabeça nesse assunto, porque é maravilhoso realmente estudar sobre os 144 mil, os selados, né? Mas eu já quero adiantar para você o seguinte, olha, hoje de manhã, né? Porque é sábado já, eu vou pregar para uma igreja e vou apresentar esse assunto, os 144 mil incontaminados. Esse sermão vai ser gravado e eu vou depois disponibilizar em meu canal aqui no YouTube, tá bem? Se você estiver muito ansiosa, né, para estudar esse assunto, eu já vou disponibilizar alguma coisa a respeito disso. Mas, repito, nós voltaremos a esse tema aqui, tá bom? Pastor Sérgio, deixa eu aproveitar aqui todo esse seu background, né, da cultura judaica, você que cuida da igreja da Bet Bnei Zion, né, Bet Bnei Zion, lá em São Paulo, a igreja, a comunidade judaico-adventista, né? Eu quase falei árabe, porque também temos uma comunidade árabe-adventista lá em São Paulo, aí em São Paulo, onde você está.
Essa pergunta aqui, eu acho que ela é encomendada para você. Eu não sei o nome dele, mas ele usa, né, o pseudônimo de Vigilante Bíblico. E ele diz o seguinte, ó, o nome do filho não é Jesus, pois no hebraico não existe a palavra ou a letra J. É assim? Eu fiz uma palestra sobre isso lá na igreja de Joinville, está na internet, eu falei um pouco sobre esse assunto. Eu não teria tempo para descortinar isso, é verdade. O hebraico não tem J, mas tem o Yod, que por transformações linguísticas chega para nós através como J. É a mesma coisa se o pessoal fala, não, mas o nome hebraico de Jesus é Yehoshua, em aramaico Yeshua. E aí como é que pode terminar em A e de repente virar um S? Vou falar agora mais técnico do que o Eleazar. As palavras que terminadas em guturais hebraicas, que, por exemplo, no hebraico, a palavra que termina o nome de Jesus é um Ain, que é uma letra que eu vou pronunciar mais ou menos como ela é em hebraico. Eu não dá para pronunciar aqui para o português. O brasileiro geralmente não consegue, mas ela é assim, ó, Ain, Ain. Esse Yeshua, não fica bonito, não fica legal. E os gregos não conseguiam pronunciar. Quando a Septuaginta traduz, os judeus mesmos traduzem Yeshua para Jesus, há necessidade de conformar essas letras guturais para algo que seja declinável. Toda a palavra grega é declinável, e ela, para ser declinável, não pode terminar numa gutural grega. Ela precisa terminar em alguma das algumas das características das três terminações, e eles colocaram, como era uma palavra masculina, eles colocaram a terminação do masculino, que é o sigma, é o S. Então ficou Iesus, ao invés de Yeshua, ficou Iesus. Por conformação latina, o latim lá por volta do 3º século, 4º século, ele passa por várias transformações que fazem de Michael virar Miguel e também fazem com que o I, ele acabe sendo transformado para diferenciação do I com o J, e aí surge Jesus. Tá? O nome de Jesus é Yeshua e Jesus é a mesma coisa. Então, pastor Sérgio, não é pecado chamar Yeshua de Jesus, né? Não, de maneira nenhuma. Eu costumo dizer, pastor Michel, o seguinte, eu falei lá assim, se as características messiânicas estivessem no homem chamado Pafúncio, ele seria o Messias. Perfeito. Se está no chamado Jesus, ele é o Messias, eu chamo ele de Jesus. A propósito, não tem nada a ver com sus, a palavra sus em hebraico quer dizer cavalo. Sus em hebraico quer dizer cavalo. Mas juntar um prefixo grego com um prefixo hebraico é um exercício de imaginação maravilhoso. Dos grandes, né? Dos grandes. Veja só, o meu nome é Michelson, né? A minha mãe tirou de um cientista norte-americano, um físico, chamado Albert Michelson. Só que a minha mãe não sabia a pronúncia. E aí eu virei Michelson. Eu não fico bravo com isso não, viu? É da minha mãe, ela que me deu, e eu tenho muito carinho pela minha mãe. Então tá tudo certo. Se você me chamar de nome, a gente tem que tomar cuidado com o Eleazar. Rapaz, eu já sofri tanto bullying com esse negócio de Eleazar e diziam que eu era azarado. Vamos mudar, vamos voltar para não é a junção de azar com ele, né? Também é tão azar no hebraico tem que ver com ajuda. E El quer dizer Deus. Eleazar quer dizer Deus ajuda. Se algum mal intencionado quisesse fazer uma brincadeira dessas de imaginação, como o pastor Sérgio disse, podia juntar o El aí com, né, quem sabe no hebraico, e dizer que é o Deus do azar, né? É o Deus do azar. O azar no português. Então, você não pode fazer essas aventuras aí, né, linguísticas. Nós temos que respeitar. Vejam como é importante, hein? Respeitar a língua e o bom senso também, né? Exatamente. Pastor Adriano, essa é para você. O Gabriel Pierini, ele pergunta, então quer dizer que Jesus virá junto com o Pai? Sim. Eu tentei responder igual o Emilson dos Reis, nosso professor, né? Aquela pergunta assim, sim. Pronto. Lacônico ao extremo. Nós adventistas falamos muito, né, sobre a volta de Jesus, volta de Jesus, volta de Jesus, mas quando a gente lê esses textos em cadeias, e a gente vê os eventos, né, agora pergunta como que vai ser o Pai? Eu sei que ele vai estar sentado no trono, né, vai estar lá do lado de Jesus. Enfim, ele vai vir. Aí algumas pessoas, mas o Espírito Santo? Não precisa voltar, porque ele já está conosco, né? Então, a divindade, mais uma vez, vai estar unida junto com todos nós, né? Mas sim, ele voltará, né? Eu creio assim. Que bom. Pastor, eu só queria rapidamente, assim, eu queria que vocês lessem depois o Salmo 110. O Salmo 110 é fantástico. Estava conversando com o pastor Eleazar, o pastor Gilberto esses dias sobre o Salmo 110. Você lê o Salmo 110:1, ele diz assim, disse o Eterno ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jurou o Senhor e etc. Ele continua dizendo, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
E aí no verso 5, ou seja, Deus diz, o Eterno diz para o meu Senhor, Jesus, de acordo com o próprio Jesus, senta-te à minha direita. Jesus está à direita do Pai. Jesus está à direita do Pai. Só que no verso 5 ele diz assim, falando ainda para o Senhor, ele diz assim, pois o próprio Senhor, à tua direita, destruirá reis na tua ira. Se o Pai disse para Jesus, senta-te à minha direita, e depois diz para Jesus, aquele que está à tua direita vai destruir reis, quem é que vem junto com eles? Só pode ser o Espírito Santo, né? Exato, tem três ali. Se Jesus está à direita e depois o Pai diz que tem um outro que é eterno, que está à direita de Jesus, só pode ser o Espírito Santo. E que vai participar na batalha de destruir os reis de todas as nações e chacoalhar a terra. Louvado seja Salmo Deus. 110. Por sinal, aqueles que participam do projeto Reavivados por Sua Palavra, leram hoje de manhã exatamente esse Salmo 110, que realmente é maravilhoso. Eu acho que essa aqui eu vou responder, viu? Eu não sou... eu sou aqui o moderador, mas acho que eu me atrevo também a responder uma pergunta aqui. É mais um esclarecimento do que uma resposta, necessariamente, né? O Ryan Walter, ou Walter, me perdoe se eu não estiver pronunciando corretamente, ele diz o seguinte, olha, o doutor Walter White não marcou data para a volta de Jesus em 2027. Esse assunto, em algum momento, iria entrar aqui nessas lives também, né? Porque ele está aí na boca do povo, né? De fato, eu assisti aos 2 vídeos em que ele fala sobre esse assunto, o Dr. White, e ele não marca data para a volta de Jesus, mas, lamentavelmente, ele induz, né, as pessoas a concluir que 2027, aliás, tem muitas outras religiões e os espíritas também com certas expectativas para 2027. Cuidado, viu? 2012 também a gente passou por isso, e passou, a data passou. 2000, né? Havia uma lenda urbana aí, evangélica, de que 1000 passará, 2000 não passará. Passou, né? Então, Ellen White é muito clara no capítulo 3 do Eventos Finais, em que nós não devemos basear nossa fé em datas, em marcação de datas. E mais, ela diz que depois de 1844, não há mais nenhuma profecia relacionada com datas, né? com marcação de datas. E ela é muito enfática, e mais do que ela, né? A Bíblia mesmo, né? Lá em Atos 1, né? Jesus diz que não nos compete saber o tempo. Deus não quer que nós saibamos o tempo. Nós nos preparemos diariamente, o preparo é diário. Não é em função de uma data que virá, mas é agora, todo o tempo. Então, eu respeito o Dr. Walter White. Eu até gravei um vídeo em que eu digo que recomendei vídeos dele sobre sociedades secretas, outros assuntos assim que eu entendi naquele momento serem necessários. Eu gosto quando ele fala de criacionismo, mas, infelizmente, nesse vídeo específico, eu creio que ele, usando uma gíria, né, deu bola fora, porque realmente não podemos criar expectativas com respeito a datas, né? E a teoria dos 6.000 anos realmente também tem muitas falhas, né? Eu produzi uma série, agora está completa, no meu canal, com o título Trombetas no tom... Até o título foi o pastor Sérgio que sugeriu, né? Gostei muito, né? Como é que ficou mesmo? Trombetas fora do tom. Isso aí, Trombetas fora do tom. São 3 entrevistas. A primeira com o pastor Eleazar, a segunda com o pastor Alberto Tim, que é diretor associado do White State, nos Estados Unidos, um tremendo teólogo, um homem de Deus, e a terceira com o doutor Alceu Nunes, cuja tese doutoral foi justamente sobre marcação de datas, sobre esse perigo que ronda muitas vezes os arraiais adventistas, né? E nós tratamos ali, em cada uma dessas gravações, 1 hora de cada, né? Falamos demoradamente sobre a teoria dos 6.000 anos, esse ano de 2027 e coisas parecidas, tá? Trombetas também e outras coisas mais. Então eu quero pedir que você tome algum tempo para ir ao meu canal e assistir a essas 3 entrevistas, tá bom? Vai ficar mais claro para você. Então, repito, eu respeito o Dr. White, consumo creio que alguns assuntos dele são interessantes, mas dessa vez eu não posso endossar algo, né, que realmente viola aí os princípios bíblicos e do Espírito de Profecia, no que diz respeito à marcação de datas. Espero que, Walter, você tenha entendido aqui, né, a minha justificativa, na verdade. Mais uma pergunta aqui. Eu acho que essa o pastor Eleazar talvez esteja aí mais afiado, porque anda pesquisando e recentemente ele produziu uma resposta muito educada, muito fina a respeito. Pastor Eleazar, o Wagner Vrook, eu não sei se a pronúncia é essa, Vrook, e algumas pessoas lá no começo da live perguntaram e foram insistentes, inclusive, com respeito a isso, o que dizer das ideias do pastor Samuel Ramos com respeito a profecias e ao Apocalipse. Uma resposta breve, até porque na live em que no vídeo com o pastor Tim, a gente trata também dessas ideias dele. O que você poderia dizer na sua educação de sempre, né, brevemente com respeito a esse assunto?
Logo depois dessa live aqui, vai estar disponível no meu canal uma resposta respeitosa. Eu vou disponibilizar um vídeo no meu canal, Fala Sério Pastor. Você vai entrar lá e vai ver uma análise respeitosa que nós fizemos de um vídeo do pastor Samuel Ramos. E eu queria que você já entendesse, nós, sob hipótese alguma, nem eu, nem o pastor Michel, o pastor Adriano, o pastor Sérgio ou qualquer outro pastor, fazemos ataques pessoais, não temos nada contra a pessoa de ninguém, nem poderíamos, porque Cristo nos proíbe disso, nós temos que amar a todos. Nós trabalhamos no campo das ideias, e eu fico triste quando eu vejo que algumas pessoas não conseguem trabalhar no campo das ideias, e às vezes vem alguns comentários assim extremamente fortes, e de pessoas assim tão agressivas que eu fico perguntando, mas ela está defendendo com essa ênfase tão grande, me atacando de uma maneira tão não cristã, que eu fico pensando, será que vai para o céu com este tipo de linguajar? E são coisas que me preocupam de fato. E, queridos, entendam, nós estamos trabalhando nas ideias, e algumas ideias do pastor Samuel Ramos, elas são contrárias àquilo que a Igreja Adventista tem ensinado por todos os seus anos. Nós não entendemos aspectos futuristas. Eu volto a pedir a você que entre lá no meu canal, você vai ver essa resposta logo mais, e também no canal do pastor Michelson tem respostas sobre essas questões. Hoje mesmo, o assunto que a gente vai colocar lá é o seguinte, eu vou citar, já que foi perguntado, Apocalipse capítulo 13, nós vamos tratar deste capítulo mais em outras lives mais à frente, ali é mencionado 42 meses. Então, segundo a teoria, o pastor ele entende que quando nós temos termos simples, como dias, 42 meses, 3 anos e meio. Então, esses são indicações ou indicativos de que esse tempo é literal. Mas se você tiver tempos e metade de um tempo, se você tiver tardes e manhãs, então isso aí é simbólico. Será? Então, a gente vai ver que Ellen White não via dessa maneira. Inclusive, no vídeo que eu vou apresentar logo mais, lá no meu canal, você vai ver uma análise detalhada, na verdade, sucinta, curta, mas com bastante detalhes. A gente vai mostrar alguns textos do Espírito para você, onde ela claramente trabalha com esses números como sendo simbólicos. E a gente vai perceber que o livro de Apocalipse, ele trabalha com esse flashback, que nós falamos na nossa primeira live, vai e volta. A propósito, tem muita gente perguntando aqui, pastor Michelson, rapidamente, compartilhar aqui com vocês, na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos estar falando sobre o 144 mil. Algumas pessoas estão me perguntando, pastor, e 144 mil? Fale mais. Eu e o meu pai, nós vamos fazer essa live na segunda-feira, dia 25, às 19 horas. Então, você pode entrar no meu canal, Eleazar Domini, e aí você vai descobrir lá, 144 mil, número simbólico ou literal. Então, este é um dos assuntos também que tem sido abordado pelo pastor Samuel e por outros, e a gente vai estar falando sobre este tema aí, 144 mil, simbólico ou literal. Não perca, na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar abordando essa live. Em síntese, seria isso, mas eu convido você a assistir os vídeos, porque fica mais fácil aqui, de maneira rápida, não dá para a gente detalhar mais a nossa visão. Ok, na verdade nem havíamos planejado entrar nesse mérito, nesse assunto, mas como houve perguntas aqui, eu acho que o pessoal do chat merece realmente a nossa consideração e um tratamento, né, como eu disse, respeitoso desse assunto aí. Inclusive, o Domingos Luiz fala aqui que a interpretação do pastor Ramos a respeito de Apocalipse 17 é muito mais lógica, né? Bem, eu quero educadamente discordar de você também, mas quero convidá-lo a assistir ao vídeo lá, Trombetas Fora do Tom 2, o vídeo 2. Ali, o pastor Alberto Tim explica de forma detalhada Apocalipse 17 e mostra que realmente não faz sentido algum você relacionar aqueles montes e reis com papas, né? Com figuras, pessoas, e não com reinos, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia historicamente interpreta esse capítulo. E como o paralelismo bíblico realmente também nos apresenta ali, né? Então, com todo o respeito, Luiz, mas não é bem assim, tá bom? Adriano? Só quero dizer que a lógica é a maneira mais fácil de errar, né? Então, cuidado com esse negócio de lógica nas escrituras. Ainda mais que você estiver usando a tua lógica, é perigoso você errar, tá? Se você fosse um judeu do primeiro século... Opa! Houve um pequeno travamento aqui, lá por parte o pensamento dele é bem interessante. O doutor João Antônio, ele falava, em todas as aulas, ele dizia assim pra gente, a lógica nos permite errar com segurança.
Com segurança. Mesmo. É isso mesmo. Não temos que ser lógico, tem que ser bíblico, né? Tem que ser bíblico. E assim, um ponto interessante que eu acredito que ele estava dizendo é assim, a lógica judaica é invertida. A lógica judaica ela não é a mesma lógica que nós estamos acostumados. Pastor Adriano, voltou aí? Quer continuar o pensamento? Não. Acho que ainda não. Então vamos prosseguir, depois a gente retoma então essa. Exatamente. Então, assim, só lógica ali. Então. Só para terminar aqui, então, assim, lógica. Primeiro, o judeu não estava preocupado com lógica. O judeu do primeiro século não estava nem um pouco preocupado com lógica, nem o judeu da Bíblia. Na Bíblia, o que ele queria saber é o seguinte: Senhor, o senhor quer que eu pule? Hoje nós queríamos saber qual é a lógica do pular. O que o judeu dizia assim: primeiro eu pulo. Quando as pessoas gostam de citar Isaías dizendo, vinde arrazoemos. O vinde arrazoemos, Deus não está convidando você para vir questionar o que ele disse, nem para entender. Na verdade, o que Deus está dizendo é, depois que você fez, eu explico. Se você fez, eu explico. Lógica, Deus não está preocupado. Se Deus quiser, olha, eu criei a Terra. O pastor Michel, especialista em criacionismo, tem um vídeo muito interessante que lançou essa semana sobre criacionismo. Essa semana como entender o Gênesis, não é isso, pastor? Isso, é um comentário da lição da Escola Sabatina. Eu tenho feito toda semana esse resumo em vídeo, né? Então, assim, nós vimos essa semana nos nossos vídeos também, nas nossas análises aqui, do século XXI. Quando Deus fala assim, não coma carne de porco, por quê? Deus falou, não coma. É assim, simples. Lógica na Bíblia é a lógica de Deus e não a de Abraão, entrega teu filho. Imagina hoje em dia, eu me lembro de um sermão de um pregador americano que disse, se Deus tivesse dito isso, ou alguém tivesse dito isso hoje, você teria mandado chamar o conselho tutelar, que alguém disse para matar o filho. Então, assim, a lógica de Deus não é a lógica do ser humano, de maneira nenhuma. Pastor Adriano, está de volta aí? Você comentava a respeito do perigo da lógica, né? Claro que em alguns contextos de apologética e tudo mais, a gente não é aqui defensor da ilógica, né? Mas nesse caso aí você comentava a respeito da lógica aplicada à Bíblia. O que você dizia mesmo? Quer completar o raciocínio? Não, só confirmando o que vocês falaram, eu ouvi aqui, foi bem isso que eu queria dizer, que as pessoas querem usar lógica no texto sagrado, e não é bem assim, né? Nós temos que usar o Espírito Santo e o estudo, né? A comparação de textos, né? Esse negócio de pegar um texto e tentar, de alguma forma, entender ele fora do texto sagrado, do conceito do texto sagrado, é perigoso demais, tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, ó, nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros, né? Esse dia no meu canal, chegou lá uma pessoa falando assim, eu estava falando sobre o cavalo branco, ele falou que nada, que cavalo branco, não tem nada a ver isso não. Olha só, o cavalo é branco. E quem que veste branco? O enfermeiro. A coroa que ele tem, em latim, é corona, coroa, corona. Então é o coronavírus. Então, tome cuidado com esse tipo de interpretação aí. Há muitos aventureiros aí escatológicos, né? Mas vamos prosseguir aqui, que o nosso tempo corre, né? Eu quero mais uma vez agradecer aqui aos amigos que mandaram as perguntas muito boas. Eu vejo que vocês estão ansiosos aí para tocar em alguns temas lá da frente, né? Nós voltaremos a Apocalipse 7, 14, com 144 mil, voltaremos às trombetas, voltaremos também aos 144 mil, voltaremos a Apocalipse 17, né? Quem são aquelas cabeças ali, aqueles montes. Então, aguarde, tem muita coisa boa nessas lives aqui de sexta-feira. Já marca na sua agenda aí, viu? Sexta-feira à noite não tem mais nada, é live do Apocalipse, né? Apocalipse decifrado. Vamos lá, pastor Eleazar, agora é para você, segunda rodada de perguntas. Sabemos que os livros de Daniel e Apocalipse caminham juntos. Para compreender o Apocalipse, é necessário estudar Daniel. Nesse caso, seria o Apocalipse um livro selado, fechado ao entendimento, como Daniel o foi até o tempo do fim? Você tem alguns minutinhos. Muito bem. Eu vou ser bem sucinto nessa resposta. Quando você chega ao final do livro de Daniel, e nós estamos estudando hoje o paralelismo, né? O nosso bloco de hoje é o primeiro capítulo com o último de Apocalipse, e a gente percebe claramente ali o paralelismo. A propósito, antes de responder, só para que você veja necessariamente este paralelismo que existe entre o primeiro capítulo e o último, no primeiro verso do livro de Apocalipse, diz assim, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e notificou a João, o seu servo. João ali, o profeta. E olha como vai terminar o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 22, verso 6. Estas são as palavras fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus deu
O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve vão acontecer. Não parece que a gente está lendo o mesmo verso? É o paralelismo. A gente não pode ler o Apocalipse de outra forma. Parece que é como se estivesse dizendo assim, João, você viu o primeiro, agora nós estamos fechando aqui. Mas, voltando à pergunta, quando você chega ao livro de Daniel, você vai perceber que ele termina, e por 2 vezes o anjo diz para ele, capítulo 12, verso 4, tu, Daniel, fecha as palavras e sela. Presta atenção nesse termo. Sela este livro até o fim do tempo, ou o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. No finalzinho já do livro, verso 9, capítulo 12, verso 9 diz, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel é um livro fechado, um livro selado até o tempo do fim. E a gente entende pela profecia que o tempo do fim começou ali em 1798. Nós entendemos pela profecia, e isso aí é claro na nossa igreja, nós não temos dúvidas quanto a este assunto. Então, se o livro de Daniel e Apocalipse são similares, são parecidos, o livro de Apocalipse estaria, portanto, fechado, selado? Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 10. Acompanhe comigo, diz assim, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Lembre que lá em Daniel diz o quê? Estão seladas até o tempo do fim. Agora aqui já diz o quê? Não cele, porque o fim é como se estivesse completando o livro de Daniel, é como se estivesse dizendo assim, um está fechado, outro está aberto, um é a chave do outro. Um vai fazer com que você compreenda o outro. Esse não está fechado até o tempo do fim, esse daqui não está aberto. Por quê? Ele vai estar aberto, porque o fim já está próximo. Então, o livro de Apocalipse, ele é impossível, eu diria quase que impossível, de ser compreendido se você não tiver o background, o plano de fundo do livro de Daniel. E você não vai compreender Daniel completamente se você também não for ao Apocalipse. Então, é como se um fosse a chave do outro. Sabe a fechadura e a chave, como que encaixa? E eu vejo um selado e o outro aberto, justamente para que os dois se completem, justamente para que os dois entrem em harmonia. Você vai perceber que o livro de Apocalipse, estudado com o livro de Daniel, fez com que, a partir de 1798, as profecias viessem à tona. Né? William Miller, ou Guilherme Miller, como você preferir, ao estudar o livro de Daniel, estudando o livro de Daniel, juntamente, naturalmente, com o livro de Apocalipse, entendendo as profecias, os nossos pioneiros, entendendo as profecias, todo esse conhecimento que nós temos das profecias vieram a partir ali de 1798, naquele período ali, não é? Naqueles anos ali. A gente já vê resquícios desses estudos até do senhor Isaac Newton, que foi um grande matemático, físico. Ele começou, um dos pioneiros aí no estudo do livro de Daniel, inclusive tem um livro dele falando sobre as revelações de Daniel e de Apocalipse. Não é? Não dá para estudar os dois separadamente. Estes livros eles devem ser estudados juntos, ok? Acredito que fui sucinto na resposta. Muito bem. Obrigado aí, pastor Eleazar. Antes de passar a palavra aqui para o pastor Sérgio, eu quero aproveitar para fazer um pequeno esclarecimento aqui. Tem pessoas comentando no chat. Pastor Michelson, por que seus vídeos não são abertos para comentários, né? Exceto quando você tem esses chats aqui, essas lives. Por um simples motivo, e não sou o único, o meu canal não é o único que tem que não permite comentários, né? É porque são milhares deles. No começo eu até tentei, mas não dou conta de responder. É muita coisa e eu acho que as pessoas merecem, né, consideração, merecem respostas adequadas. E eu ou produzo conteúdos, vídeos, textos para os blogs, né? Tenho meu trabalho também na Casa Publicadora Brasileira, que ocupa a maior parte do meu tempo, né? Ou eu produzo conteúdos ou eu respondo a perguntas, né? Então, o que a gente faz? Eu geralmente produzo vídeos e forneço respostas nos blogs que abrangem várias dessas dúvidas. Eu só peço, então, que as pessoas leiam, assistam aos vídeos, que eles podem ali contemplar várias questões dessas. Além disso, eu tenho 3 filhos, tenho esposa, e às vezes tenho que dormir um pouco também. Então, fica realmente muito complicado manter esse canal ali aberto, tá bom? Espero que vocês entendam meus motivos. Pastor Sérgio, vamos lá. Retomando aí a questão do contexto, retomando aí o contexto judaico, né, do Apocalipse,
É possível que ele nos ajude a compreender algumas referências do último bloco? Por exemplo, os cães que ficarão de fora, as dimensões de Jerusalém e etc. Ajuda? Ah, como ajuda, hein? É como ajuda. Na verdade, se nós tirarmos a mentalidade judaica e quisermos colocar apenas uma mentalidade linear, grega, etc., sabe o que vai acontecer? Nós não vamos entender nada. Se você pegar essa ideia lá de Apocalipse, de que ficaram por de fora os cães, é interessante. Quando você sabe qual é a ideia dos cães na literatura judaica. Os cães, dentro da literatura judaica, dentro do pensamento hebraico, né, eles têm várias ideias, né? Os judeus geralmente não possuíam cães no passado, tá? Só para vocês terem uma ideia, já tinha um problema sério com os cães lá no passado, tá? Ele era um animal impuro, ele já era um animal impuro, e aí tinha lá em Isaías 66, verso 3, fala a respeito de uma prática antiga, cananita, que era de quebrar a cabeça, quebrar o pescoço de um animal, de um cachorro, né? O cão era considerado como o mais despudorado dos animais, com relação à sua vida sexual. E por causa disso, a palavra hebraica para cão, kelev, ela passou a designar também os kedeshim, né, os sacerdotes que os gregos chamavam de kinaidoi, que eram os sacerdotes dos cultos de Astarte, que tinham de Astarote, né, de Astarte, que tinham muita devassidão sexual. Então, por causa disso, os cães eram mal vistos na cultura judaica, eles eram utilizados para se referir aos gentios, principalmente aqueles que eram prostitutos sexuais, ou com relação àqueles que eram sacerdotes de deuses que exigiam sexualidade desvencilhada de princípios éticos e morais. A sexualidade dentro do judaísmo, ela é um conceito muito importante. Dentro do Apocalipse, ela é extremamente importante. A pureza, né? A pureza dentro do Apocalipse. Veja, o Apocalipse bebe também do Salmo. O Salmo 24 diz que você deve ir diante de Deus com mãos puras e coração limpo coração e mãos puras. E isso quer dizer também dentro de um conceito sexual, dentro da moralidade sexual. Vê os 144 mil que o pastor Eleazar e o pastor Ângelo vão... Eu acho bonito, pai e filho fazendo uma live sobre 144 mil, com certeza 2 dos que estarão entre os 144 mil, eles vão falar sobre isso, e certamente os 144 mil são descritos de uma maneira simbólica como virgens. Ou seja, a importância dessa pureza sexual para servir, inclusive, como símbolo da pureza que a pessoa precisa ter para entrar no reino celestial. Por isso, os cães, essa referência a cães, ela bebe ali da cultura judaica nesse sentido para trazer a ideia de pureza sexual, de aqueles que têm a pureza sexual. Mas não apenas isso. Havia dentro da cultura judaica o seguinte também: os cães não eram muito bem vistos porque eles ficavam soltos dentro das cidades e ficavam próximos do local onde se jogavam os ossos ou as carnes que não poderiam ser consumidas por ninguém no sacrifício, ou seja, os restos do sacrifício. E os cães, eles eram aqueles considerados como aqueles que lutavam por aquilo que pertencia ao eterno, que roubavam aquilo que pertencia ao eterno, que eram parte do sacrifício. E aí eles ficavam ali, iam lá, comiam e se refestelavam, e por causa disso eles eram considerados como ladrões do templo. E por isso, então, eles eram considerados como seres abomináveis no sentido. Depois, é claro, passaram ao chamado o cão fiel. Há um outro aspecto também, eu acho muito interessante isso, quando você entende a figura do cão, no sentido de que ele fica na porta da casa e ele não permite que a bondade, pessoas sejam boas, queiram se aproximar, porque ele, demonstrando toda a sua proteção à casa, ou ira, ou nervoso. Lembre-se que o cão que Israel conhecia não eram os cães que nós conhecemos hoje, eram outros tipos. Eles eram mais irados, os cães de montanha, cães de estepe, eles impediam que a bondade chegasse. Então, o Rabino Vilna de Gaon, ele dizia que um cão que não esteja preso, ele impede que a bondade chegue na casa das pessoas. Por isso, por essas razões, então, você consegue perceber, mais uma vez, como é importante entender o contexto judaico. A ideia do tamanho da cidade também tem a ver com aquilo que com a gematria. Olha mais um nome bonito para você aí que estava preocupado com quiasma e com prolepse. Agora se acostumem também com gematria. Gematria é a forma de entender os textos através dos números que eles comportam. Números na Bíblia, nunca, em geral, eles não vou falar nunca, porque nunca é um absurdo, né? Mas, em geral,
você vai encontrar que números na Bíblia têm um significado que te leva para uma maior compreensão do contexto no qual ele aparece. Então, as medidas da cidade, elas demonstram, olha só, para vocês terem só uma ideia, ela é a mesma medida, a Jerusalém Celestial, é a mesma medida da Jerusalém esperada no tempo, através do livro de Ezequiel, capítulo 40 em diante. Ela é a mesma medida multiplicada por 1.000. 2.200 quilômetros multiplicado por 1.000. 1.000 é considerado, dentro da gematria, dentro do pensamento judaico antigo, é considerado como sendo o número que representa 10 elevado ao cubo, 3 é o número da eternidade, 10 é o número de perfeição de medida. Perfeição de medida, 10 elevado ao cubo, perfeita medida. O fato dela ter 2.200 quilômetros, 2.200 quilômetros, e ela ser perfeitamente quadrada, o pastor Eleazar explicou isso na primeira live, ela simbolizava, no pensamento judaico, que você vai encontrar lá em Ezequiel e no Talmud, você vai encontrar que ela é perfeitamente capaz de ter todos aqueles que aceitarem o plano de salvação. Essa é a ideia das dimensões dentro do pensamento do Talmud, dentro do pensamento de Ezequiel, dentro do pensamento judaico. Perceba, você consegue entender melhor se você deixar de lado o que você acha que conhece hoje e for buscar lá no passado, nos tempos da Bíblia hebraica, nos tempos do pensamento judaico, o que cada expressão significava naquele momento. Pastor Michel, se eu posso dar rapidinho uma contribuição também acerca desse assunto de cães? Claro. Quando a gente vai lá no livro de Salmo 22, verso 16, com aquela profecia que refere-se a Cristo, ali diz, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés, uma referência ali aos soldados. E há um outro texto no livro de Ezequiel, que eu acho muito interessante, que fala sobre o atalaia. E diz assim, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás e falar a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Então, a figura do atalaia é aquela pessoa que deveria avisar, que deveria pregar, falar da palavra do Senhor, transmitir a palavra do Senhor. Já lá em Isaías 56, o verso 10 até o 12, diz, todos os seus atalaias são cegos. Quer dizer, um atalaia, que é alguém que tinha que avisar, e não avisa, ele está cego, ele não vai ter como avisar. Então, atalaia cego. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. E mais à frente disse, estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Então, aqui também pode ser entendido como uma referência a líderes que talvez deveriam transmitir a mensagem correta, que deveriam transmitir a mensagem de Deus, mas ao invés disso, eles eram cães mudos, que, como o pastor Sérgio apresentou, uma das funções também do cão era gritar, né, latir ali para que avisasse ao dono da casa. Avisasse o perigo. Então, de fora ficarão os cães, ou seja, esses líderes que deveriam pregar, mas que não pregam, são cães mudos, são cães que só engordam, não é? São líderes que deveriam pregar a verdade, mas não pregam a verdade, enganam. Então, pode também ser uma referência a pessoas assim. Eu acredito que elas são referências, pastor Eleazar, acredito que elas complementam, porque dentro do Apocalipse, a função básica do Apocalipse, que nós vamos falar quando falarmos do centro do Apocalipse, ela tem a ver com anunciar, tem a ver com proclamar. E aquele que rouba a Deus, e voltando à figura que eu tinha falado do roubar do templo, ele está roubando aquele que vive no tempo apocalíptico, que não proclama a mensagem apocalíptica, está roubando a Deus, ou Deus que é o Senhor do templo. E por causa disso, eles não têm o direito de entrar na cidade. Porque também como os cães que eu descrevi, que impediam que a bondade chegasse, eles estão na porta do templo, impedindo que o Senhor do templo receba aqueles que são filhos, conforme o Salmo 23. Então é uma figura muito clara, muito precisa na mentalidade hebraica, na mentalidade, como o pastor Adriano disse, lá do primeiro século, uma mentalidade de os cães são um símbolo de devassidão sexual, são um símbolo daqueles que não aceitam, ou que fazem um papel, que tem a função de fazer, mas não fazem, e que roubam a Deus, dizendo-se proclamadores de trombetas, proclamadores, aqui não tem nenhuma referência a ninguém, tá? São proclamadores de trombeta, no caso só porque era assim que era referido em Jó, por exemplo, ou Atalaia, mas fazem num tom errado, ou melhor, não o fazem, são cães mudos, como diz o livro de Ezequiel. Muito bom, muito bom. Eu só quero aproveitar aqui, já que o pastor Eleazar, no momento anterior, ele mencionou o livro de Isaac Newton, né? Sobre Daniel e Apocalipse, eu corri ali na minha estante e peguei aqui, ó. Esse livro aqui é muito precioso. As Profecias do Apocalipse e o livro Daniel. Isaac Newton, esse livro que foi publicado postumamente em 1733,
E olha, é impressionante como você vê assim a mente brilhante desse homem, né, desse físico, desse matemático, né, que se aplicou até mais ao estudo das profecias do que necessariamente a essas áreas da ciência. Ele aqui fala do princípio de ano, de interpretação profética. Isaac Newton era um historicista. Ele fala aqui sobre a questão do juízo, a interpretação correta com respeito a Daniel 2 e outras profecias bíblicas. E Newton dava um valor tremendo às profecias apocalípticas, dizendo que elas têm autoridade divina. É para você ver como a Bíblia também é um livro de cientistas, também é um livro de pessoas tremendamente intelectuais, e pessoas que se pautam pela razão e pela ciência, né? Você pode, sim, estudar a ciência, a Bíblia, as Escrituras, porque ambas são revelações do mesmo Criador. A ciência verdadeira e a Bíblia são obras do mesmo Criador, do mesmo Deus. Newton é um tremendo exemplo de harmonização entre ciência e teologia, né? Porque ele foi um cientista e um teólogo. Não só um cientista, um dos fundadores, né, do método científico, um dos pioneiros da ciência, juntamente com Galileu, Copérnico e outros que nos legaram o método científico e eram devotos, né? Criam na palavra de Deus, criam nas profecias. Muito bem, o nosso tempo aqui já são 9h07 da noite, né? O nosso tempo está bem avançado. Não teremos tempo para responder muito mais perguntas dos nossos amigos aqui no chat. Antes de passar para a última pergunta aqui, pastor Adriano, eu quero só soltar para vocês aí, quem quiser responder e os outros complementarem rapidamente, porque eu não vou nem citar o nome aqui por questão de ética, mas tem um amigo que está insistentemente dizendo assim: vocês acham que são os únicos donos da verdade absoluta? Pastores, é assim mesmo? Olha, eu ouvi um comentário também no meu eu estava acompanhando aqui, dizendo assim, não, acho que foi no seu, na verdade estou acompanhando vários aqui, dizia assim, será que apenas esses 4 homens pecadores acreditam que tem a mensagem, que tem a verdade absoluta? Não, eu diria o seguinte, nem 4, nem 2, nenhum, porque nenhum homem, pecador ou não, possui a verdade absoluta. A verdade absoluta é uma pessoa, e nós não possuímos essa pessoa, ela deve nos possuir, é Jesus Cristo. Então nós estamos aqui trabalhando para tentar entender e ajudar você a entender o que o livro do Apocalipse diz dentro de um princípio, de princípios e métodos que não são a esmo. Uma hora vai para o historicismo, outra hora para o futurismo, outra hora para o dispensacionalismo, mas sendo harmônico. Desculpa rapidamente, essa semana eu respondi uma pessoa, eu até falei com o pastor Michelson, a pessoa insistiu em atacar o pastor Michelson no meu canal. E eu falei para um amigo, não é para tal, mostrei a realidade do que ele estava falando, disse não é assim. E aí, num determinado momento, ele falou que tempos se interpretam, como é que era? Que Daniel e Apocalipse, eu deveria interpretar Apocalipse de maneira... os reis do Apocalipse devem ser reis e não reinos, porque rei é rei e reino é reino. E eu mostrei que, na verdade, lá em, por exemplo, Daniel 8, verso 21, o rei da Grécia é uma referência ao reino da Grécia, ao Melech Javan. E ele disse, não, Daniel é uma coisa, Apocalipse é outra. Então, escrito em épocas diferentes. Aí eu disse, amigo, precisa de harmonia, porque senão a gente vai simplesmente perder a base da interpretação. Para terminar, eu acredito o seguinte, não existe ninguém com verdade absoluta. Existem aqueles que se submetem à palavra de Deus, e eu não estou dizendo que ninguém se submeta. Mas a Bíblia, e quando nós estamos aqui tratando de interpretar, falhos como somos, nós estamos buscando, dentro de um método harmônico, trazer para você o que a Bíblia quer dizer. Uma outra coisa que eu diria, pastor, não deveríamos pensar dessa forma, só esses 4 pastores têm a verdade? Não, vamos fazer o seguinte, como disse o pastor Sérgio, nem 1, nem 2, nem 4, mas nós, como pastores e como povo, nós pensamos sempre em conjunto. Nós nunca pensamos sozinho. Nós nunca nadamos sozinhos. Nós nunca devemos imaginar que nós somos os donos e que toda a verdade está em nós. Portanto, depois da live, eu posso pedir a você, vá lá, entre neste livro aqui e busque as informações. O que diz aqui? Vá lá, pegue este outro livro aqui, o Comentário Bíblico Adventista. Aqui é a posição oficial da nossa igreja. O que a igreja pensa sobre determinados assuntos? Aqui é o volume do livro de Apocalipse. O que a igreja adventista, como organização, como corpo, não como células individuais, cada um pregando o que pensa. O que a igreja pensa? Vá lá, pega este outro material aqui. O que a igreja pensa sobre o Apocalipse, livros da senhora White e uma série de outros materiais. Aí o que você vai fazer?
vai comparar com o que nós estamos dizendo aqui. Vamos fazer o trabalho dos bereanos, não é? Então, se você observar que aquilo que nós estamos ensinando aqui está em harmonia com o que o corpo da igreja ensina, com o que a organização da igreja ensina, porque, veja, Deus não vai guiar pessoas isoladas. O pastor Michelson Borges leu um texto outro dia falando sobre isso. Deus não vai guiar mentes isoladas. E eu fico assim impressionado como que a igreja vai caminhando toda para um lado e talvez um outro vai para o lado de cá e não, eu tenho a verdade. Quer dizer, então a igreja toda está no erro? Quer dizer, então todos os teólogos da igreja, todos os materiais que nós temos, todos os livros que nós temos sobre profecia, todos os materiais da igreja, então está tudo equivocado. Porque ninguém aqui estudou. Nenhum desses aqui sabe nada. Quem sabe, somente eu, sozinho. Será que é assim? Então eu acredito que um pouquinho de humildade em reconhecer que a igreja, como corpo, como organização, um conjunto, e a senhora disse que esta igreja, quando ela toma suas decisões em Assembleia Geral, ali é a voz de Deus. Então, quer dizer, eu tenho algo que é votado, tem o comentário bíblico adventista, ele é votado, isso aqui não é assim, o camarada escreve, solta lá para o povo. Não, uma junta estudou, teólogos, pessoas sentaram, gastaram tempo, e aí produzem materiais de qualidade. E aí eu chego e digo assim, não, mas eu não concordo com nada disso aí, não. Para mim, tudo já vai acontecer ainda no futuro, mas a igreja está indo por um caminho, amigo. Você vai por outro? Vou por outro, porque aqui está todo mundo equivocado. Aí eu fico pensando, será que Deus guia indivíduos assim sozinhos e pega a igreja e deixa para o outro lado, caminhar para um lado e o indivíduo caminhando para cá sozinho? Reflita sobre isso. E aí talvez um pouquinho de humildade dizer assim, peraí, deixa eu baixar um pouquinho a bola, deixa eu entender. A igreja diz assim. Então eu convido você, terminando essa live, vai lá, procura os materiais oficiais da nossa igreja. Procura o que a nossa igreja tem pregado. E aí você vai verificar se o que eu, o pastor Michel, o pastor Sérgio e o pastor Adriano, se o que estamos falando está de acordo com estes princípios que estão sendo ensinados aqui. Se estiver contrário, você pode discordar. Agora, se tiver a favor, um pouquinho de humildade dizer assim, não, realmente eu fico com o que a igreja diz e aqueles pastores estão ali falando de acordo com a igreja. Amigos, com todo carinho, eu quero falar só um detalhe, né? Cuidemos com o tal do culto ao personalismo, né? A personalidade. Nós não queremos de forma alguma que você seja seguidor, fã de pastor Sérgio, pastor Adriano, pastor Eleazar, pastor Michelson. Por favor, nós queremos que vocês vão a Cristo. E como disse o pastor Eleazar, sejam bereanos, né? Mesmo o apóstolo Paulo pregando, ele elogiou então os bereanos, dizendo que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam na Bíblia tudo o que estava sendo dito, mesmo Paulo dizendo. Então, por favor, vão à Bíblia, que o nosso povo não pereça por falta de conhecimento, que o nosso povo não se perca tendo tanto conhecimento à disposição, acessível, a um toque de celular. Hoje os livros de Ellen White estão todos disponíveis gratuitamente em aplicativos. Então a nossa proposta com essas lives é, primeiro, embasamento bíblico sólido. Nós gastamos horas da nossa vida aqui, né, estudando, nos aprofundando nos materiais da igreja, na Bíblia Sagrada, para oferecer esse conteúdo para vocês. Segundo, base no Espírito e Profecia, porque nós cremos, sinceramente, que Deus abençoou esta igreja com esse dom maravilhoso. Terceiro, alinhamento com a igreja, porque Deus está guiando um povo, uma igreja, e não, como disse o pastor Eleazar, indivíduos independentes com interpretações particulares. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus mostrou que trabalha. Então, por favor, entenda com muito carinho esse trabalho que estamos fazendo, porque foi feito com carinho, com responsabilidade, porque nós também não queremos perder a nossa salvação, né? A Bíblia é muito clara que aquele que ensina o erro, aquele que um pastor que guia as ovelhas para um abismo, ele vai dar contas a Deus disso. E nós não queremos isso. Eu me tornei adventista quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu vim para essa igreja porque eu creio nessa mensagem e eu quero permanecer firme até o fim e quero ensinar isso que eu aprendi com meu Deus na palavra dele. Então, repito, sejam bereanos, pesquisem por vocês mesmos, vão à Bíblia, aos livros inspirados, à literatura reconhecidamente confiável e tirem suas conclusões, né? Mas evitem esse culto à personalidade. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Eu sou desse, eu sou daquele. Não, seja de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom, pastor Adriano? Só dar meus 2 centavos aqui.
vocês que estão assistindo, que às vezes assistem os nossos vídeos, gente, vocês perceberam que o nosso tom não é alarmista, a gente não está falando de Illuminati, e da nova ordem, e não sei do que, e não sei do que, a gente está falando de Bíblia, né? E estamos tentando, de alguma forma, fazer com que vocês entendam de uma forma mais profunda o livro. Então aqui a gente não está querendo que vocês, como disse o pastor aí, sejam um fã nosso, de maneira alguma. Nós queremos, assim, parar de uma vez por todas, né? Fazer com que o rebanho ele ouça uma voz só, siga os conselhos da igreja. Agora, se vocês verem que não tem nada a ver, que vocês realmente, queridos, façam a igreja adventista não sei de onde, vá para outro movimento, porque a igreja adventista ensina o que nós estamos ensinando, né? Então, assim, com muito carinho eu falo para vocês, não tenha pastor de estimação, não tenha pastor de estimação, tenha Jesus de estimação, né? Isso aqui que a gente está falando não é o que eu creio, é que a igreja crê. Então, por favor, coloque a mão na consciência. Será que uma pessoa, uma voz, é a única verdadeira? Deus só iluminou essa pessoa para falar só sobre isso? Será? Deus sempre trabalhou dessa forma? Não. Tá? Então fica aqui meu apelo aqui. E um apelo que eu quero fazer para os nossos jovens, queridos. Vamos estudar as profecias, a Bíblia. Eu vejo tantos jovens aí, os reformados de hoje, presbiterianos, batistas, estudando e colocando vídeo, postando, falando, e os nossos jovens, né? Está na hora de voltar para a Bíblia, do estudo, né? Eu apelo para você, jovem, que está assistindo. Vamos nos unir nesse momento tão importante da história e vamos focar no estudo da Bíblia, principalmente no livro de Daniel e Apocalipse, que é para os nossos dias. Queridos, eu queria só uma frase rapidamente aqui, que eu gosto muito, que é a seguinte: nem Jesus buscou ser admirado. Jesus não queria ser admirado. Jesus buscou em ser aceito. Sabe por quê? Porque os admiradores de Cristo se tornaram e se tornam muitas vezes traidores de Jesus. Então, assim, não admire, não fique admirado por ninguém, encantado por qualquer pessoa. Aceite Cristo como Salvador, como o pastor Eleazar disse, os pastores disseram, vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Eu tenho convidado você no meu canal também, sempre vá para a Bíblia. Pergunte o que está escrito. Abraham Lincoln dizia, o que está escrito no livrinho preto, que era a Constituição Americana. Todos os dias, vá para a Bíblia. Só isso. Só pergunte o que está escrito lá. Muito bom. Acho que são esclarecimentos cabíveis, né? Obrigado a quem fez essa pergunta mesmo, porque nos ofereceu a oportunidade de esclarecer esses pontos importantes aqui. Pastor Adriano, nem fecha aí o seu microfone, porque agora é para você de novo. A última pergunta é a seguinte: o livro do Apocalipse fala sobre salvação, isto é, fato. Mais uma doutrina importante aí, né? Estamos percebendo ali espalhadas pelo livro. Salvação. Mas essa salvação é determinada por Deus ou há uma escolha do indivíduo? Olha que questão interessante. Bom, compartilhei com vocês a minha tela aí, espero que esteja aparecendo, né? Então deixa eu ser bem sucinto, porque quando nós olhamos para o Apocalipse, salta aos olhos a questão da salvação. E aí vem a questão, salvação por fé, por obras, as duas, como funciona? Então, existem em nosso meio, quando eu acabei de falar, né, hoje o movimento reformado dos calvinistas, né, são pessoas aí que acreditam que Deus determinou, escolheu, decretou alguns para a salvação, e outros, infelizmente, vão se perder, né? Não importa o que façam. Mas quando você lê, faz uma leitura no livro do Apocalipse, você percebe que existe uma escolha pessoal, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu clicar aqui. Então, fé e obras no livro. Olha só, já começa desta maneira aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam, a palavra guardam, no grego é teriô, perdão, as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. O guardar aqui tem sentido de obedecer, de cuidar de uma forma cuidadosa, né? Então, o guardar não é apenas guardar no coração, que legal, não, é uma questão de obediência, né? Obediência às coisas que estão escritas. Isso está em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Quando você vai lá para o final, que é o que nós estamos tentando falar do começo e do fim, você vê a mesma abordagem, né? Eis que vem o sem demora, bem-aventurado aquele que guarda o quê? As palavras da profecia desse livro. Quando você vai ao centro do livro, ali, você vai também encontrar os santos, né? No capítulo 12, verso 7, vai falar também sobre guardar o quê? Quem são a descendência, né? Os fiéis, os restantes, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus. Então aqui, mais uma vez, guardam o quê? Obedecem o quê? Os mandamentos. Então, peraí, então existe da nossa parte uma fidelidade. Uma vez salvo não quer dizer salvo para sempre. Eu aceito Jesus, e quando eu aceito Jesus, eu vi uma vida de salvo. Eu vi uma vida fiel a Jesus. No capítulo 14, verso 12, também diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? São os que guardam os mandamentos de Deus e, claro, têm a fé em Jesus. Percebem aqui? Então, além de aceitar Jesus, nós temos que ser fiéis a Ele. Então, a salvação, nós somos salvos pela fé, mas condenados pelas obras. Como assim? Houve uma interrupção aí, né, na transmissão do Adriano, do pastor Adriano. Enquanto a gente aguarda aí o restabelecimento do contato, eu quero agradecer mais uma vez aí aos muitos comentários feitos aqui no nosso chat, nos chats dos 4 canais. Realmente isso mostra o interesse das pessoas. A maioria aqui realmente está entendendo que o nosso propósito com essas lives é levar as pessoas de volta à Bíblia, levar o povo de Deus ao interesse renovado às profecias apocalípticas, para entender o tempo que estamos vivendo, que a volta de Cristo se aproxima e que nós temos que estar preparados para encontrar o nosso Senhor quando Ele voltar nos ares, né? Esse é o nosso grande propósito com isso, com essas lives, e esperamos que você continue com a gente todas as sextas-feiras, pelas próximas 3 sextas-feiras, com os temas Batalha e Vitória, Salvação e Juízo, Trombetas e Pragas. Tem pessoas aqui no chat perguntando sobre o decreto dominical, sobre de novo, as trombetas, os cavalos, né, os cavalos e os cavaleiros, tem tanta coisa interessante, veja, muita coisa nos aguarda aí, viu? Decreto dominical vai ser tema aqui também, com certeza, né? Os 4 cavaleiros, né, misteriosos também, vamos tratar disso aqui, com certeza. Então, aguarde, viu? Eu quero... Pastor Michel? Sim, pastor Ezar. Eu queria fazer menção de um comentário aqui do Wellerson Caetano. Eu achei muito legal o comentário que ele fez. Ele disse assim no chat: sou da Igreja Batista e tenho visto que os ensinamentos bíblicos dos pastores, uma referência a nós, têm fundamento em todos os assuntos e tenho sido abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Wellerson, por estar acompanhando. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Eu quero fazer menção aqui também a alguns comentários do chat, que algumas pessoas têm dito assim, por exemplo, o Gilson Pontes disse assim: pastores, não se detenham por causa destas pedras. O nível teológico de vocês é demais, que o Eterno continue a guiar vocês. Estamos muito felizes, o Hernande também diz, essas lives têm sido uma bênção, parabéns pela iniciativa. E Deus tem sido honrado, eu espero, e vamos continuar fazendo pela graça de Deus. Eu queria só, pastor Michel, se me permite, assim, pegando o que o pastor Adriano estava dizendo, é algo que nós temos trabalhado bastante aqui no meu canal também, eu queria, para complementar, que é relacionado àquilo que é um conceito muito legal, chamado nomismo da aliança. O nomismo da aliança é a ideia de que ninguém entra na aliança com Deus pelos seus próprios méritos, mas todos vivemos numa aliança com Deus em decorrência de fidelidade. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte, eu resumo de uma forma bem, bem rápida. É como se nós quiséssemos entrar numa cidade com uma única porta, essa porta se chama graça, a existência dessa cidade ela é toda fortificada, para que você, não é para que te impedir de sair, nem assim, é porque apenas os cidadãos dessa cidade são aqueles que têm o direito de entrar nela. Para que você entre nessa cidade, você precisa passar por um caminho. O caminho, Hebreus 10, 19 e 20, é o caminho inaugurado pelo sangue de Cristo Jesus. A existência da cidade, chamada aliança, é a graça. Ela advém da graça de Deus. Ao você entrar, não adianta você chegar, ao querer entrar, você não adianta chegar na presença de Deus e dizer assim, bater no peito e dizer assim, eu sou adventista do 7º dia, eu sou judeu, além de ser adventista, eu ainda sou judeu. Então, assim, deixa eu entrar. Eu tenho o direito de entrar. E, na verdade, o que vai acontecer Deus vai dizer, não, você não tem. Se você está achando que você tem algo, você não tem, então você não pode entrar. Você não entra num relacionamento com Deus baseado naquilo que você é ou que você faz. Mas você entra num relacionamento com Deus baseado no que Deus é e no que Deus faz. Isso é o nomismo da aliança. Uma vez que você entrou nessa nova cidade, Deus te dá na entrada assim, olha, filho, agora você vai ser cidadão desse lugar. Está aqui, na sua mão, está aqui quais são as regras para viver lá dentro. E aí você vive. Por isso que o pastor Adriano dizia, ninguém é salvo porque fez, mas pode ser condenado porque deixou de fazer. Porque quando você deixa de fazer, você cai, você sai da cidade, você não é mais um cidadão. E por causa disso, essa ideia de nomismo da aliança
ela nos chama a compreender que o processo de salvação é a iniciativa completa de Deus, é completamente de Deus, mas quando nós continuamos num relacionamento com Deus, aí entra o nosso papel, que é responder às ações de Deus e viver pela sua graça, com o poder do Espírito Santo nos dando forças para vencer aquilo que nós precisamos. Muito bem. Cremos que o pastor Adriano teve realmente problemas ali com a conexão dele. Uma pena, né? Porque ele estava explicando um assunto bem interessante. Pastor Sérgio, obrigado por complementar isso aí. Antes da oração final, eu quero ler aqui 2 versículos que estão justamente no capítulo 22 e que para mim são as promessas mais maravilhosas encontradas no Apocalipse, justamente na conclusão do livro. O verso 4 diz assim: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E o penúltimo verso do Apocalipse, que é um pedido de João, lá no capítulo 22, verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Ou seja, o livro termina com essa expressão, né, quase um grito de João, desejando a volta de Jesus. Eu creio que seja bom a gente terminar com essa tônica, a nossa live, justamente porque é a nossa vontade, é o nosso desejo também de em breve encontrarmos o nosso Salvador, o nosso Deus, Jesus Cristo, né? Essa é a grande promessa e a Bíblia termina com essa tônica. Veja que bonito, né? A Bíblia começa narrando a criação, fala da queda e termina falando da recriação e do lar eterno que nós teremos em Cristo, por meio de Cristo, por causa da salvação que Ele nos comprou. Louvado seja Deus por isso. Obrigado a vocês que acompanharam essa live. Semana que vem tem mais. O tema da semana que vem, da live número 3 dessa série, Batalha e Vitória. Vamos analisar outro bloco aí desse quiasmo que é o Apocalipse. E eu quero pedir então, nesse momento, que o pastor Eleazar termine a nossa reunião aqui, essa live, com uma oração ao nosso Deus. Ok, vamos orar então. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração se alegra muito todas as vezes que nos detemos na Tua palavra. Todas as vezes que nós nos debruçamos para estudar a Tua palavra, nós ficamos felizes e eu agradeço ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de falhos, de pecadores como somos, termos esse privilégio de entrar em contato com a vontade do Senhor através desse livro tão precioso. Nós estamos, Senhor, estudando nestas lives o livro de Apocalipse, tão importante para este tempo. Que o Senhor continue a nos dar sabedoria cada dia para compreender mais. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que nos assistem, Senhor, e que estão aprendendo, estão confirmando a sua fé. Nos dá uma noite em paz, um sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, um feliz sábado, uma semana abençoada para você que esteve até aqui conosco. E semana que vem, sexta-feira que vem, temos mais, né? A terceira live, você é o nosso convidado. Por favor, convide pessoas, amigos, irmãos desta igreja, de outras igrejas, não importa, para assistir esse estudo maravilhoso do livro do Apocalipse. Pastor Adriano chegou no finalzinho. Pastor Adriano, só o seu tchau aí para os nossos amigos, né? Uma última palavra aí para que nós possamos encerrar nossa live de hoje. Gente, foi um prazer. Hoje a minha internet não quer trabalhar, ela está santificando o sábado literalmente, né? Isso aí que está acontecendo. Mas agradeço a oportunidade e nos vemos na próxima sexta-feira com assuntos mais interessantes, né? Então vamos compartilhar aí. Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito juntos. Eu estou crescendo, né? Eu acredito que todos os meus amigos aqui e você que está assistindo também. Então, vamos crescer juntos. Grande abraço. Fiquem com Deus.